Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Mulherengo, parte 16, capítulo 171. Sob o brilho do sol poente, a rocha Hokage irradiava um brilho residual deslumbrante. Acompanhados pelo som de passos, Tsunade e Yoru estavam no topo de Konoha, contemplando a magnífica paisagem da vila. Irmã Tsunade, a divisão médica já está estabilizada. Se você assumir a divisão de inteligência posteriormente, para evitar turbulências desnecessárias em tempos de guerra, poderíamos primeiro usar nossos agentes para estabelecer novas redes de inteligência. As linhas de inteligência existentes precisariam apenas ser preenchidas com pessoal para funções secundárias ou menos críticas. Dessa forma, você poderia assumir o controle da divisão de inteligência o mais rápido possível, minimizando quaisquer interrupções. Enquanto a voz calma de Yoru ecoava, Tsunade estava ao seu lado, seus cabelos dourados brilhando ao pôr do sol. Nesse instante, Tsunade deu um leve sorriso, com uma expressão relaxada no rosto. Você é habilidoso em lidar com assuntos políticos, não é? Parece que você seria mais adequado para se tornar Hokage do que eu, Yoru. O comentário repentino deixou Yoru momentaneamente atônito. O quê? Será que o raciocínio dela está divagando? Estamos mesmo falando sobre o cargo de Hokage agora? Estávamos justamente discutindo como assumir o controle da divisão de inteligência rapidamente. Ao ver a reação atônita de Yoru, Tsunade simplesmente sorriu como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Seus brilhantes olhos castanhos o encararam diretamente. Yoru, estou falando sério. Você é mais adequado para ser Hokage do que eu. Você é mais adequado do que qualquer outra pessoa. Yoru parecia confuso, incapaz de processar as palavras dela. Tsunade balançou a cabeça com um sorriso, voltou a olhar para a vila banhada pelo pôr do sol e se espreguiçou preguiçosamente, semicerrando os olhos enquanto apreciava a brisa vespertina de Konoha. Yoru, você sabe em quem pensei quando vi o terceiro Hokage mais cedo durante a reunião? Yoru ficou sem palavras por um momento, completamente confuso. O quê? Irmã Tsunade, você está agindo de forma estranha. Pego de surpresa, Yoru lutou para acompanhar o raciocínio dela. Mas as próximas palavras de Tsunade pareceram oferecer uma pista. Anzo da Salamandra. Ao pronunciar aquele nome, o sorriso de Tsunade foi desaparecendo gradualmente, substituído por uma expressão séria. Um homem outrora reverenciado como um semideus no mundo ninja, uma figura lendária que quase elevou a Megakure ao status de sexta grande vila ninja. Mas após sua derrota na Segunda Guerra Ninja, Anzo gradualmente se perdeu, afastando-se de seus ideais originais. Após a Segunda Guerra Ninja, as ações de Megakure e do semideus chocaram inúmeras pessoas. Mesmo dentro de Megakure, a insatisfação com Anzo cresceu. A lenda do semideus, como um meteoro brilhante riscando o mundo ninja, rapidamente se apagou e desapareceu. Nesse momento, a expressão de Tsunade ficou ainda mais séria. Durante a reunião dos Jounin mais cedo, vi um olhar nos olhos do terceiro Hokage que me apavorou, porque a última vez que vi uma expressão assim foi nos olhos de Anzo. Ao ouvir isso, a mente de Yoru começou a trabalhar a mil, e sua expressão ficou séria. Irmã Tsunade, você está dizendo que o terceiro Hokage agora é como Anzo era antes, preso à glória do passado e incapaz de seguir em frente? Exatamente. A pressão da opinião pública desta vez é muito grande. O que eu vi foi alguém se agarrando teimosamente ao passado, tentando desesperadamente provar seu valor, na esperança de retornar à glória da juventude. Ele quer provar que ainda é o herói celebrado, o líder que levou Konoha ao seu auge de prosperidade. Mas assim como Anzo naquela época, ele está caminhando na corda bamba à beira de um precipício. Um passo em falso e ele cairá para sua ruína. Ao ouvir a voz sombria de Tsunade, Yoru ficou em silêncio por um momento e então suspirou suavemente. Essa é a ganância da natureza humana. As pessoas nunca estão satisfeitas. Ao ouvir o comentário de Yoru, Tsunade balançou a cabeça, rejeitando firmemente sua afirmação. Seus brilhantes olhos castanhos fixaram-se nos dele, cheios de determinação. Não, isso não é ganância. É falta de força de vontade. Yoru ficou surpreso. O quê? Minha Tsunade, você não está ficando um pouco filosófica demais? Ao ver a expressão perplexa de Yoru, Tsunade simplesmente sorriu. Força de vontade é crença. Por exemplo, meu avô, o primeiro Hokage, carregava a vontade do fogo, que era acabar com o período Sengoku e criar uma vila pacífica onde as crianças pudessem crescer em segurança. Mas e a crença do terceiro Hokage? Enquanto falava, Tsunade parecia irradiar uma clareza recém-descoberta, sua presença sob o pôr do sol exalando um charme único. A vontade do fogo do terceiro Hokage é muito vazia. Falta-lhe uma crença orientadora, uma direção central. Yoru olhou fixamente para Tsunade, sentindo que ela havia amadurecido de maneiras que ele não conseguia compreender totalmente. Ela parecia ter alcançado um nível de entendimento que agora lhe parecia distante e estranho. Contudo, a confiança e o encanto em seu olhar permaneceram inalterados. Irmã Tsunade, o que exatamente você quer dizer? Ele achava que talvez tivesse uma vaga ideia, mas Yoru ainda se sentia incerto. Tudo parecia estar mudando rápido demais, este era o mundo ninja, mas, de alguma forma, parecia que Tsunade havia passado por uma epifania quase espiritual. Sob o brilho do pôr do sol, o sorriso de Tsunade tornou-se ainda mais radiante. Yoru, sua vontade do fogo está repleta de uma crença inabalável, assim como a do meu avô. Ela tem direção, ela tem um objetivo. Enquanto falava, Tsunade tirou do bolso um livro de capa vermelha intitulado Minha Luta. Meu avô acreditava firmemente na criação de uma aldeia onde as crianças pudessem crescer em paz. Ele conseguiu isso em vida. Da mesma forma, sua crença, como se vê neste livro, mostra alguém que começou perdido, mas que tem buscado incansavelmente. E agora, veja a determinação em seus olhos. Sua crença na verdadeira paz reside na existência de apenas uma vila no mundo ninja. Não negue. Seu livro revela a ideia de que se o mundo ninja tivesse apenas uma Konoha, haveria paz.
Quando Yoru abriu a boca para explicar, Tsunade balançou a cabeça e o interrompeu. Vejam a aldeia agora. Em que acreditam? Apenas slogans vazios gritados a plenos pulmões. Mas como vão proteger a aldeia? É tudo conversa fiada. A única coisa que lhes importa é sufocar a influência de clãs poderosos. Eles veem outras aldeias produzindo ninjas talentosos, e a solução que encontram é suprimi-los preventivamente. Não há uma direção clara nem uma crença definida, apenas caos, agindo um passo de cada vez. Tsunade balançou a cabeça em tom de autodepreciação. Até eu sou assim. Vocês querem que eu me torne Hokage, mas meu coração está tão vazio quanto o de vocês. Como a vila deve se desenvolver? Qual é o rumo para o futuro? Tudo que vejo é um ciclo interminável de guerra, recuperação e mais guerra sem fim. Mas Yoru, sua crença, mesmo que extrema, é muito melhor do que não ter direção nenhuma. Pelo menos podemos testá-la. Quem pode dizer que sua vontade do fogo está errada? Até meu avô acreditava que estava certo. Então, qual foi o resultado? Ao pôr do sol, o olhar de Tsunade tornou-se ainda mais resoluto enquanto ela encarava Yoru. Certo ou errado, só se sabe agindo. Não fazer nada e ficar parado é o maior erro. Meu avô estava certo enquanto viveu, mas quando morreu, suas forças se foram e a guerra voltou. Isso provou que ele também estava errado. É por isso, Yoru, que você é mais adequado para ser Hokage do que eu, mais adequado do que qualquer um. Sua voz resoluta ecoou sob o sol poente. Olhando para o rosto determinado porém cativante de Tsunade, Yoru ficou momentaneamente atônito. Quando foi que me tornei tão incrível? Nem eu mesma sabia. E quando foi que minha Tsunade de repente se tornou tão filosófica? Irmã Tsunade, a quarta Hokage. Yoru acenou com a mão de forma desajeitada enquanto falava, mas Tsunade o interrompeu imediatamente com um aceno de mão semelhante ao seu. Yoru, com o apoio do clã Senju, você é o quarto Hokage e ninguém pode impedir isso. Konoha não pode ser deixada em decadência sob o comando desse bando de velhos tolos. A tragédia de Amegakuri não pode se repetir. Nesse momento, Tsunade estava excepcionalmente resoluta. No passado, tal pensamento jamais lhe teria ocorrido, especialmente considerando o Sharingan do clã Uchiha e seu infame extremismo. No entanto, desde que descobriu o segredo dos clãs Senju e Uchiha, sua visão de mundo foi completamente transformada. Os Uchiha são extremistas? Então, os Senju que compartilham o mesmo sangue não são diferentes. Se ambos são extremistas, quem pode negar as notáveis conquistas do primeiro Hokage? Pensando nas crenças inabaláveis de seu avô, sua determinação não era um reflexo do extremismo dos Uchiha? Será que esse tipo de extremismo é o que constrói convicções inabaláveis? Alguém extremo do começo ao fim, firme em suas crenças, jamais se perderia como Anzo ou o terceiro Hokage fizeram em seus últimos anos. Assim, o fato de Yoru ser o mais radical possível era algo bom. Significava que ele podia levar adiante suas convicções de forma inabalável do começo ao fim. Tsunade chegou a acreditar firmemente que Yoru era mais adequado para ser Hokage do que ela. Yoru ficou momentaneamente paralisado, apenas para ser surpreendido por Tsunade, que se ergueu na ponta dos pés para lhe dar um beijo na testa sob o pôr do sol. Segurando o colar em seu peito, Tsunade sorriu. Comigo ao seu lado e o clã Senju também, Yoru, deixe sua vontade do fogo incendiar todo mundo ninja. Espera aí, isso pareceu um pouco estranho. Essa não era para ser a fala dele? Como os papéis se inverteram? A perspectiva e a visão de Tsunade já haviam alcançado o nível de todo mundo ninja. Ela percebeu que tanto ela quanto o terceiro Hokage compartilhavam uma vontade do fogo vazia. Para a aldeia? Mas como? Essas ideias são muito vagas. Esse medo de ficar sem rumo, como o terceiro Hokage ou Anzo, a levou a escolher Uchiha Yoru, um homem com uma vontade de fogo inabalável, muito parecido com seu avô. A vida do primeiro Hokage provou uma coisa, contanto que seu poder seja avassalador, mesmo que seu caminho esteja errado, você ainda pode moldar o mundo ninja de acordo com sua visão através da força bruta. Ter uma direção, mesmo que imperfeita, era melhor do que estar perdido. Ao menos, sua imensa força validava suas crenças durante sua vida. E o que acontece depois da morte? Aos olhos de Tsunade, ela já havia aceitado uma crença. Contanto que você seja forte o suficiente mesmo que esteja errado, você pode suprimir as consequências por toda a vida. Portanto, durante sua vida, esse erro se torna certo. Pode ser que só esteja parcialmente certo, mas ainda assim é melhor do que não conseguir nenhuma mudança. A terceira grande guerra ninja eclodiu, e a resposta de Konoha foi imediata. Posições defensivas foram rapidamente estabelecidas nas fronteiras, e a aldeia permaneceu em estado de alerta máximo contra as outras nações. Após a conclusão da reunião de alto nível de Konoha, a vila negou publicamente qualquer envolvimento no desaparecimento do terceiro Kazekage. Da mesma forma, refutaram todas as alegações referentes ao ataque da Oito Caudas em Komogakuri e aos conflitos internos. Chegaram até a acusar as vilas de Kumo e Suna de ganância e cobiça pelas riquezas do País do Fogo. Konoha adotou uma postura intransigente, não apenas contra as vilas Kumo e Sumo, mas também preparando abertamente defesas contra as duas grandes vilas ninja restantes. Como a mais forte das 5 grandes vilas ninja, Konoha adotou a postura de um leão rugindo, exalando força e domínio. Em termos simples, Konoha não temia ameaças externas. Quando as informações sobre a resposta intransigente de Konoha chegaram às mesas das outras grandes vilas ninja, todas reagiram com expressões graves. Em Iwagakuri, se eles fizerem um movimento em falso, podem enfrentar uma aliança das outras 4 aldeias. Como Konoha tem tanta confiança? Ao analisar as informações vindas de Konoha, Onoki, o terceiro Tsuchikage, não pôde deixar de se sentir chocado, com uma profunda cautela brilhando em seus olhos. Terceiro senhor Tsuchikage, devemos entrar em guerra com Konoha? Sim. Dentro do escritório do Tsuchikage, 2 ninjas de Iwa de meia-idade, em quem o comandante confiava, conversavam com seriedade.
Contudo, o astuto e experiente Onoki sentiu-se momentaneamente intimidado pela postura firme de Konoha, o que o tornou ainda mais cauteloso. Não, vamos esperar para ver. Onoki analisou a informação com uma expressão solene antes de balançar a cabeça cautelosamente. Kikumo e Suna testem as cartas de Konoha primeiro. O que poderia dar a Hiruzen Sarutobi tanta confiança? Não podemos agir precipitadamente. Em sua mente, inúmeros cenários sobre as ameaças ocultas de Konoha começaram a surgir. Será que isso se deve ao sucesso da pesquisa sobre a liberação de madeira? Ou talvez Konoha tenha um ninja poderoso escondido que nunca vimos antes? Ou quem sabe eles tenham acumulado secretamente uma força formidável ao longo dos anos? As intermináveis especulações deixaram Onoki inquieto, com o rosto ligeiramente pálido enquanto elevava o nível de ameaça de Konoha ao máximo em sua mente. Enquanto as outras grandes vilas ninja estavam ocupadas superestimando a força de Konoha, a própria Konoha ainda via as outras vilas sob a perspectiva da Segunda Grande Guerra Ninja. Durante a Segunda Grande Guerra Ninja, Tsunagakure foi facilmente derrotada, a chamada Sexta Grande Vila Ninja, a Megakure, foi esmagada, e as outras vilas sequer tiveram a coragem de se envolver em um conflito em grande escala. Quem poderia culpar Konoha por se orgulhar disso? Especialmente após mais de 2 décadas da liderança do terceiro Hokage, durante as quais as conquistas e a glória de Konoha foram incessantemente exaltadas. A vila ficou cegada pelo seu prestígio. Com a atenção de todo mundo ninja voltada para Konoha, a vila começou a mobilizar forças ninja massivas para a linha de frente. Em instantes, a máquina de guerra de Konoha, composta por dezenas de milhares de ninjas, estava em movimento, impressionando todo mundo ninja. Esse era o poder de Konoha, a líder das 5 grandes vilas ninja. Além da mobilização em grande escala das forças ninja, Konoha anunciou que Mitokado Omura e Utatani Koharu, 2 de seus conselheiros, representariam a vila nas negociações de paz com as aldeias Suna e Kumo. Essa combinação de táticas duras e brandas não surpreendeu ninguém. No entanto, sob a proteção da noite, uma força especializada de cerca de 500 ninjas de elite de Konoha escapou da vila. Nem mesmo a equipe de defesa e as patrulhas de Konoha perceberam qualquer vestígio de sua partida. Uma unidade tão grande e de elite desapareceu sem fazer barulho. Capítulo 172. Dentro de uma caverna pouco iluminada. Lord Madara, qual é a situação atual no mundo ninja? Quanto à reunião anterior dos Jounin em Konoha, não pudemos ouvir atentamente devido à barreira, mas naquela noite, um número considerável de ninjas de elite deixou a vila. E depois que a reunião dos Jounin de Konoha terminou naquele dia, Senju Tsunade discursou na Pedra Hokage. Uchiha Madara, que inicialmente tinha uma expressão entediada enquanto ouvia a dinâmica em constante mudança da terceira grande guerra ninja, pensou que não passava de crianças brincando de casinha. Mas quando ele ouviu de repente os comentários de Senju Tsunade sobre a Pedra Hokage após a reunião dos Jounin de Konoha, seu interesse foi despertado e ele não pôde deixar de exclamar surpreso. Foi a neta de Hashirama quem disse isso? Zetsu Branco inclinou a cabeça em confusão, depois imitou a postura e a conversa dos dois daquela época, reproduzindo até mesmo suas ações com uma precisão impressionante. Ahaha. Hashirama, sua neta disse que você estava errado. Você estava errado. Uchiha Madara, que vinha se contendo, de repente caiu na gargalhada. Sua risada maníaca ecoou por toda a caverna escura. Ninguém conseguia entender a empolgação e a alegria de Uchiha Madara. Para ele, aquele era um momento monumental. Alguém no mundo ninja havia reconhecido que os ideais de Hashirama eram falhos. Hashirama, eu sempre disse que a paz que você buscava, baseada na confiança entre as pessoas, era uma ilusão. No momento em que você morreu, o mundo ninja mergulhou na guerra. Era essa paz que você almejava? O rosto de Madara ficou vermelho de excitação, e ele estava tão entusiasmado que quase tossiu sangue. Senju Tsunade, eu, Uchiha Madara, reconheço você. Reconheço você como uma descendente excepcional do clã Senju, superior até mesmo a Hashirama. Naquele instante, por trás do sorriso frenético e extasiado de Madara, havia uma profunda satisfação. Alguém havia admitido que Hashirama estava errado, e essa pessoa era ninguém menos que a neta de Hashirama. Isso era ainda mais satisfatório e emocionante do que saber da morte daquele irritante homem de cabelos brancos na Terra do Relâmpago. Essa descendente excepcional. Um dia, eu não me importaria de permitir que ela carregasse o nome Uchiha. Uchiha Tsunade. Estou ansioso por isso. Madara, tomado pela excitação, perdeu-se em suas fantasias. Haha, e esse Uchiha Yoru? Eu sempre disse que ele é parecido comigo. Se só tivesse existido uma Konoha naquela época, o que teria acontecido? Nesse instante, os olhos de Madara brilhavam com forte expectativa. Ele imaginou um futuro encontro onde Tsunade Senju, não, Tsunade Uchiha, estaria com 2 crianças portadoras do Sharingan, encarando Hashirama e declarando que seus ideais de paz estavam errados. Ele ansiava por ver a fúria e a raiva impotente daquele irritante Tobirama de cabelos brancos. Mais do que isso, ele queria ver como esse seu protegido iria remodelar o mundo ninja. Embora Yoru ainda não soubesse, isso não impediu Madara de vê-lo como seu sucessor. Afinal, sem ele, Yoru teria morrido durante a Segunda Grande Guerra Ninja. Sem ele, como Yoru poderia ter dominado a liberação de Relâmpago Perfeita? Lord Madara. Nesse instante, Zetsu Branco inclinou a cabeça enquanto observava o sorriso insano no rosto de Madara, apontando para uma conexão que estava prestes a se romper. Está prestes a se romper, Lord Madara. Ao ser lembrado por Zetsu Branco, Madara voltou à realidade. Olhando para o tubo branco esticado atrás dele, que estava prestes a se romper, ele imediatamente recuou alguns passos alarmado. Este Uchiha Yoru superou minhas expectativas. Retornando à sua cadeira de pedra, Madara sentou-se com um sorriso orgulhoso no rosto. Zetsu Branco, da próxima vez, traga-me um livro sobre sua ambição. Estou cada vez mais intrigado com o futuro deste interessante mundo ninja. Uchiha Yoru lembrava Madara de sua versão mais jovem.
Sob a cuidadosa orientação de Madara, Yoru havia se tornado ainda mais refinado e perfeito. Naquela época, Madara sabia que os ideais de Hashirama não passavam de ilusões fantasiosas. No entanto, suas ideias eram apenas conceitos vagos. E se Hashirama o tivesse escutado naquela época e o ajudado a subjugar o mundo ninja, o que teria acontecido? Assim como a ousada ideia de Yoru. E se o mundo ninja tivesse apenas uma vila? Enquanto ponderava sobre isso, a rara expressão reflexiva de Madara surgiu. Ele murmurou. Hashirama, sua neta, o superou e admitiu que seus ideais foram um fracasso. A paz que você alcançou em vida foi apenas uma paz nascida do medo do poder. Meus ideais lhe mostrarão que se você não tivesse me impedido, se tivéssemos unido forças. Perdido em seus devaneios, o olhar de Madara se tornou distante enquanto ele suspirava suavemente com arrependimento. Mas infelizmente não existem e se neste mundo. Como disse sua neta, o certo e o errado só podem ser determinados pela ação. Eu só me pergunto entre Yoru e eu agora, quem está realmente certo? Pela primeira vez, Madara pareceu demonstrar introspecção, questionando se sua versão atual ou sua versão mais jovem estava correta. No instante seguinte, Madara deu uma risadinha antes de sua expressão se tornar resoluta. Com um sorriso confiante e dominador, ele declarou: mas isso não importa mais. Ambos os caminhos podem ser trilhados. Uchiha Yoru, deixe-me esperar por você no topo. Naquele instante, o único olho de Madara brilhou com uma arrogância avassaladora, exalando uma sensação de domínio sobre todo o mundo ninja. Ele já havia chegado ao cume. Agora via uma versão mais jovem de si mesmo escalando outra grande montanha que deixará inacabada na juventude. Um dia, eles se encontrariam no pico e testemunhariam a verdade sobre o certo e o errado. Seria uma prova da correção tanto de sua versão mais jovem quanto da atual. Lorde Madara, e quanto ao plano para destruir Komogakuri desta vez? A voz de Zetsu Branco interrompeu os devaneios de Madara. O plano para destruir Komogakuri? Madara ergueu levemente uma sobrancelha antes de esboçar um sorriso frio. A pessoa que escolhi já demonstrou firmeza em sua decisão e está trilhando esse caminho. Deixe-a trilhá-lo sozinha. Antes, Madara poderia ter considerado ajudar Yoru, mas agora, essa era a personificação perfeita da vontade de seu eu mais jovem, que ele trilhasse esse caminho sozinho. Madara já havia feito tudo o que podia. O resto dependia dele. Então vamos deixar isso para lá? Zetsu Branco inclinou a cabeça confuso. Com a neta de Hashirama o auxiliando e a Jinchuriki da Kyuubi, Uzumaki ao seu lado, ele está enfrentando apenas um grupo de fracotes. Este é um desafio que ele deve enfrentar sozinho. Madara não era babá. Ele não cuidaria de tudo pessoalmente. Com tantos recursos à sua disposição, se Yoru ainda assim falhasse, isso simplesmente provaria que ele não era digno de chegar ao topo. Além disso, o terceiro Raikage, pelo menos em sua busca pelo poder, é muito mais lúcido do que aquele pirralho ganancioso do Sarutobi. Madara deu uma risadinha discreta. Com sua perspectiva, ele conseguia ver a diferença entre os atuais 5 Kage. Um Kage sem um Kekkei Genkai, tentando dominar tudo não alcançaria nada. Era melhor aperfeiçoar uma única especialidade e refiná-la ao extremo, compensando as próprias fraquezas, em vez de tentar se destacar em todas as áreas. Mesmo assim, a terceira grande guerra ninja, se terminar de forma tão desastrosa quanto a segunda, não será favorável aos nossos planos. Madara franziu ligeiramente a testa ao pensar em algo. Não era que ele temesse que as 5 grandes nações se tornassem muito fortes, mas sim que o portador do Rinnegan pudesse acabar muito fraco. Assim, a terceira grande guerra ninja teve que devastar severamente as 5 grandes nações para se alinhar aos seus planos. Eu entendo. Zetsu Branco assentiu com a cabeça, compreendendo a intenção de Madara. Madara retribuiu com um leve aceno de cabeça. Que esta guerra ninja arda ainda mais intensamente. Que os fracos do mundo ninja sofram. Próximo à fronteira da Terra das Águas Quentes, adjacente a Konoha. Na fronteira, as forças de Komogakuri e Konoha estavam em um impasse tenso, suas formações entrelaçadas como os dentes de um pente. Um único passo em falso poderia desencadear uma guerra em grande escala. Um imenso cânion separava os dois lados, servindo como uma barreira natural. De ambos os lados, máquinas de guerra de aço frio reluziam ameaçadoramente sob a luz. As batalhas entre as principais aldeias ninja não eram travadas apenas com ninjas, mas também envolviam inúmeras máquinas de guerra e ferramentas de precisão. Lady Tsunade, estas são as informações mais recentes. Em pé na beira do penhasco, Senju Tsunade vestida com uma armadura carmesim, cruzou os braços enquanto olhava indiferentemente para as forças de Komogakuri do outro lado. O ninja de Konoha entregou-lhe respeitosamente o relatório de inteligência. Olhando para o relatório que tinha em mãos, Tsunade assentiu calmamente. Transmita minhas ordens. Se Komogakuri fizer algum movimento, as forças de fronteira de Konoha lançarão um ataque em grande escala. Sim. Sob o firme comando de Tsunade, os ninjas da linha de frente de Konoha não se sentiram inquietos, pelo contrário, vibraram de entusiasmo. Os ninjas por natureza vivem para a batalha. Eles não temem a morte. Embora a maioria deles não goste de guerra, quando o inimigo a declara, eles lutarão com todas as suas forças. No campo de batalha, um comandante forte e decisivo costuma ser mais respeitado e admirado. Enquanto as forças de Konoha irrompiam em um coro de gritos de guerra, os ninjas de Komogakuri, que eram os oponentes, ficavam tensos. Komogakuri havia declarado guerra a Konoha, mas como e quando lutar não cabia a eles decidir. Uchiha Mikoto, Uzumaki Kushina, vocês duas concentrem-se em construir uma rede de inteligência que abranja a Terra dos Campos, a Terra das Águas Quentes, a Terra da Lua e até mesmo a Terra dos Relâmpagos. Sim.
Naquela época, Tsunade não era apenas a comandante da linha de frente, mas também a chefe da divisão de inteligência de Konoha. Mesmo na linha de frente, ela ainda conseguia posicionar seus homens e utilizar a divisão de inteligência para estabelecer sua rede de espionagem. Descendo o desfiladeiro em meio ao vento gélido, Senju Tsunade dava ordens uma após a outra. Informe Yoru que em 7 dias, os preparativos devem ser feitos aqui. Sim. Logo atrás dela, Uchiha Mikoto e Uzumaki Kushina assentiram solenemente. Enquanto isso, a mais de 160 quilômetros de distância, uma barreira estava sendo erguida em uma densa floresta. Uma barreira tão bem camuflada que até mesmo ninjas com sentidos apurados teriam dificuldade em detectá-la. A barreira estava estranhamente silenciosa, mas escondidos entre os troncos das árvores e a vegetação rasteira, havia inúmeros ninjas, quase impossíveis de serem vistos. Lorde III, de acordo com informações dos espiões da divisão da raiz, daqui a 7 dias, o terceiro Raikage. Dentro do tronco oco de uma árvore, Sarutobi Hiruzen, o terceiro Hokage, ouvia o relatório de seu agente Anbu de confiança com uma expressão séria e assentiu com a cabeça. Entendo. Daqui a 7 dias, hein? Dessa vez, até mesmo Sarutobi Hiruzen foi levado ao limite. Ansioso para provar seu valor, ele foi pessoalmente para a linha de frente. Ao analisar as informações trazidas pelos espiões, em especial o momento escolhido pelo terceiro Raikage, Sarutobi não pôde deixar de sorrir com confiança. O local da batalha não os deixaria cercados. Estava situado na fronteira e, mais importante, em 7 dias eles teriam a vantagem. Quanto mais demorassem, maiores seriam as chances de serem descobertos. Lorde III, desta vez com certeza venceremos. Um leal Jounin da Anbu, devotado ao terceiro Hokage, sussurrou fervorosamente. Sarutobi Hiruzen sorriu e olhou para as forças de elite que havia trazido consigo. Mais de 100 dos Jounin mais habilidosos de Konoha, juntamente com quase 400 Chunin experientes. Esqueça o terceiro Raikage, qualquer um ficaria para trás depois de enfrentá-los. Acredito firmemente na grandeza da vontade do fogo. Konoha prevalecerá. Sarutobi Hiruzen assentiu resolutamente. Desta vez, com as melhores forças ninja de Konoha, inteligência sólida e liderança, não havia motivo para perder. A vantagem era deles. A vitória era inevitável. Não apenas Sarutobi Hiruzen, mas também os outros Jounin de elite, após ouvirem o plano de batalha, exibiram expressões determinadas. Desta vez a vantagem deles foi esmagadora. No entanto, pai, trazer o Jinchuriki da Kyuubi para a linha de frente não provocará oposição das outras vilas ocultas? O Jounin Anbu mascarado baixou a voz, dirigindo-se a Hiruzen como pai. Este homem era ninguém menos que Sarutobi Shinozuki, o filho mais velho de Sarutobi Hiruzen. O olhar de Sarutobi Hiruzen percorreu o filho sem demonstrar qualquer emoção. Então, em voz baixa e calma, ele respondeu. Jinchuriki, nosso Jinchuriki de Konoha está dentro de nossas fronteiras, protegendo nossa vila. Não invadimos nenhum outro país. Jinchuriki, as armas supremas das 5 grandes nações, eram cercados por um acordo tácito. Se um Jinchuriki aparecesse em um campo de batalha estrangeiro, seria uma questão completamente diferente. Ao compreender o olhar significativo de seu pai, Shinozuki de repente percebeu algo. Sarutobi Hiruzen assentiu levemente e disse calmamente, esta guerra é diferente das anteriores. Devemos dar tudo de nós. Se necessário, o Jinchuriki servirá como nossa arma suprema. Nessa batalha, Sarutobi Hiruzen não tinha como objetivo apenas eliminar o terceiro Raikage, mas também buscava esmagar o exército de Komogakure com um único golpe decisivo. Mais importante ainda, a batalha precisava ser rápida e decisiva. Eles não podiam se dar ao luxo de dar tempo para as outras vilas reagirem, e foi por isso que Tsunade trouxe os Jinchuriki como plano B. Se Komogakure resistisse obstinadamente, os Jinchuriki seriam libertados para subjugá-los. Konoha atacaria com toda a sua força, esmagando Komogakure por completo. Vá e faça os preparativos necessários. Desta vez, observe atentamente a batalha entre os poderosos guerreiros de nível Kage. A mão firme de Sarutobi Hiruzen deu um tapinha no ombro de Shinozuki, fazendo com que este assentisse solenemente. Eu entendo, pai. Testemunharei com meus próprios olhos como o senhor derrotará o terceiro Raikage e fará com que o nome do Hokage ressoe por todo o mundo ninja. Ao ver a admiração cega nos olhos de seu filho, Sarutobi Hiruzen sorriu com orgulho e satisfação. Já haviam se passado mais de 20 anos. O mundo ninja quase havia esquecido o poder temível do terceiro Hokage. Era hora de lembrá-los disso. Enquanto isso, Uchiha Yoru, que havia acompanhado Tsunade até a fronteira, estava no topo de uma cachoeira durante uma patrulha. Lorde Yoru, Nagato chegou. Conan, que acompanhará Yoru até a linha de frente, emergiu da floresta. Atrás dela vinha um garoto ruivo de vestes pretas. Lorde Yoru. Após mais de 3 anos separados, o garoto antes tímido havia crescido bastante. Seu manto preto chamou a atenção de Yoru, fazendo sorrir. Ouvi dizer que você fundou uma organização na Terra da Chuva. Esse é o seu uniforme? Ao conhecê-lo, Yoru não resistiu à tentação de provocar Nagato. O garoto ruivo, que antes era recluso, agora sorriu em resposta. Lorde Yoru não mudou nada. Sim. E Aiko projetou isso. Quanto ao nome da organização, lembrei-me do que você disse uma vez sobre trazer a luz da esperança para o mundo ninja, um novo amanhecer. Então, a organização se chama Akatsuki. Sob os cabelos ruivos de Nagato, havia tênues olhos roxos. Graças ao disfarce das lentes de contato, seu Rinnegan permanecia bem escondido. Akatsuki, hein? Ao ouvir o nome, Yoru sorriu. Mas, enquanto Nagato o olhava confuso, Yoru balançou a cabeça, examinando cuidadosamente sua roupa. Esse uniforme todo preto é muito sem graça. Já que se chama Akatsuki, por que não bordar nuvens vermelhas nas vestes pretas? Nuvens vermelhas? Nagato ficou surpreso por um momento antes de sorrir e acenar com a cabeça sinceramente.
Entendo, Lorde Yoru. As nuvens vermelhas simbolizam o significado da guerra e da paz. Assim como nos livros, a paz só pode ser alcançada através da guerra. Somente uma guerra unificada pode trazer a verdadeira paz. Enquanto Nagato falava, um lampejo de fervor brilhou em seus olhos. Durante o período dos estados combatentes, havia conflitos constantes. O estabelecimento das vilas ocultas só ocorreu após uma guerra em larga escala, resultando em paz localizada no mundo ninja. Se aquela guerra tivesse sido ainda maior, resultando em um mundo ninja unificado em vez de uma unidade parcial, talvez a paz já tivesse chegado há muito tempo. Ao ouvir as palavras apaixonadas de Nagato, Yoru sorriu satisfeito e assentiu com a cabeça. Esta é apenas a minha visão sobre a paz. Se está certa ou não, só o tempo dirá. A propósito, Konan mencionou que a sua organização está atualmente trabalhando para Iwagakure. Como um grupo ninja mercenário, a Akatsuki naturalmente aceitava missões designadas pelas principais vilas ocultas, especialmente aquelas que envolviam trabalhos sujos que eles não podiam realizar abertamente. Essa era a principal forma de sobrevivência dos grupos mercenários ninjas. Capítulo 173. Na cachoeira, Konan estava em alerta máximo, examinando cuidadosamente os arredores. Isso deixou o Zetsu branco escondido nervoso demais para se aproximar. No entanto, apesar do encontro entre os dois, o Zetsu branco não se mostrou excessivamente preocupado desta vez. Afinal, já havia havido muitas oportunidades antes, mas ninguém tentará se apoderar do Rinnegan por ganância. A Akatsuki foi contratada por Iwagakure para ir até a fronteira do país das águas quentes. A missão é provocar um conflito entre Konoha e Komogakure. Só descobri que você estava aqui, Lorde Yoru, quando cheguei. Depois disso, entrei em contato secretamente com Konan. Olhando para Konan à distância, Nagato já havia reprimido suas emoções e se virou para Yoru com um sorriso respeitoso. Um era o anjo que lhe deu pão quando ele estava faminto, e o outro era o mentor que o guiou pelo caminho da vida. Talvez tudo o que ele precisasse fosse ver Konan feliz e Yoru realizando seu sonho, e isso seria o suficiente. Aquele terceiro Tsuchikage, Onoki, é realmente astuto. Yoru riu e praguejou baixinho ao ouvir essa informação. Na história original, Onoki frequentemente contratava Akatsuki para realizar trabalhos sujos e obscuros. Inesperadamente desta vez, por uma feliz coincidência, a Akatsuki foi contratada novamente. Lorde Yoru, já que o senhor está aqui, voltarei e tentarei persuadir Yaiko. Ao ver Yoru, Nagato demonstrou grande respeito. Ele jamais cogitara se tornar um inimigo de Yoru e estava até disposto a abandonar a missão. No entanto, Yoru apenas sorriu, acenando com a mão em sinal de desdém. Nagato, eu já te disse antes, cada um tem seu caminho. Você tem o seu caminho para trilhar, não apenas o de outra pessoa. Deixando os sentimentos pessoais de lado, a Akatsuki precisa sobreviver e se desenvolver. Todos vocês têm seus sonhos. Da mesma forma, eu também tenho meus sonhos. Sou um ninja de Konoha. Se algum dia entrarmos em conflito, não tentarei persuadi-lo, respeitarei seu caminho como ninja. Mas, ao mesmo tempo, você deve aprender a respeitar os caminhos ninja dos outros. Naquele instante, pareceu que eles haviam retornado aos dias em que Yoru o ensinava na Terra da Chuva. Os olhos de Nagato, ocultos pelo Rinnegan e velados por seus cabelos vermelhos, se umedeceram, respeitando os caminhos ninja dos outros. Isso era algo que Yoru sempre lhe ensinava. Por trás do sorriso de Yoru, ele detestava profundamente traços de personalidade como os de Naruto ou Jiraiya, que frequentemente tentavam convencer os outros a se submeterem. Seu caminho ninja está correto? Então você nega o de todos os outros? Se eles não te ouvem, você os corrige à força e se declara justo. Mas Nagato, você chegou na hora certa. Ouvi dizer que seu Rinnegan desenvolveu muitas habilidades poderosas. Ao ver a expressão curiosa de Yoru, Nagato assentiu repetidamente, sem se conter, e estava prestes a revelar os segredos de seu Rinnegan com um grande sorriso. Lorde Yoru, meu Rinnegan despertou recentemente. Pare. Você deve se lembrar que a forma de sobrevivência de um ninja é o sigilo. Você deve sempre esconder algo. Se algo for revelado, você deve estar preparado com outra carta na manga. Só um ninja assim pode viver uma vida longa. Yoru interrompeu Nagato diretamente. Yoru entendia o Rinnegan melhor do que Nagato e não precisava saber dessa informação. Mas aos olhos de Nagato, Yoru era uma pessoa que genuinamente se importava com o seu bem-estar, e não alguém que se preocupava apenas com o seu poder. Ao pensar no sorriso de Yaiko e em sua ânsia de perguntar sobre o poder do Rinnegan, Nagato sentiu um arrepio na espinha. A diferença entre os dois era gritante, e isso o trouxe de volta à realidade. Yaiko era seu companheiro, alguém que havia sobrevivido com ele na Terra da Chuva ao longo dos anos. Mas comparações são cruéis. Nagato sentiu uma pontada de amargura ao olhar para o sorriso calmo e gentil de Shiroi e para a preocupação de Konan. Os dois se preocupavam mais com o crescimento dele, constantemente o lembrando de como sobreviver, enquanto Yaiko se preocupava mais com o poder do Rinnegan. Naquele instante foi como se ele tivesse alcançado um momento de clareza. Nagato murmurou para si mesmo. Yaiko, será que é por causa do meu Rinnegan que você acredita que seu sonho pode se tornar realidade? Não que Yaiko fosse mal, mas os dois não tinham partilhado o tipo de apoio mútuo que surge nos momentos mais difíceis. Quando se tornaram companheiros, já eram ninjas fortes. Naturalmente, o vínculo não era tão puro. Entre homens, sem a base das dificuldades e do cultivo emocional, o único tema que podiam compartilhar era o poder. A propósito, você chegou na hora certa. Deixe-me examinar seu Rinnegan. Também gostaria de pedir sua opinião sobre uma coisa. Gostaria de estudar as diferenças no poder ocular entre o Rinnegan e o Sharingan, já que ambos estão entre os 3 grandes doujutsu. Com uma expressão curiosa, Yoru falou. Nagato nem hesitou e assentiu com um sorriso. Lorde Yoru, fique à vontade para pesquisar sobre isso. Mas Yoru balançou a cabeça com um sorriso e disse.
Talvez eu precise extrair uma pequena quantidade do poder ocular do seu Rinnegan. Claro, isso não prejudicará seus olhos, mas pode causar algum desconforto por um tempo. Em troca, posso compartilhar uma informação com você. Não há necessidade. Mas Yoru continuou. Desta vez, sua missão na Akatsuki ainda pode exigir sua força. Portanto, considere isso uma forma de compensação. Trata-se de uma transação entre nós, baseada em nossas diferentes identidades e posições. Não é um assunto pessoal entre você e eu. Como Yoru explicou dessa forma, Nagato, sendo uma pessoa reservada e um pouco introvertida, não soube como recusar. Os dois entraram na floresta. Yoru usou o ninjutsu médico, removeu as lentes de contato invisíveis e mais uma vez viu aqueles misteriosos Rinnegan roxos. Ele não pôde deixar de se maravilhar. Que obra de arte perfeita. Mas um dia eu também terei uma. Muito bem. Ao longo dos anos, você protegeu bem seus olhos. Como ninja Kekkei Genkai com poderes oculares, os segredos da energia ocular sempre foram um mistério. Mantendo um sorriso sereno, o coração de Yoru se encheu de entusiasmo. Aquele momento confirmaria se sua hipótese de longa data estava correta. Esses são os olhos de Madara Uchiha, evoluídos do Sharingan para o Rinnegan. Eles também contêm o chakra de Azura e Indra. Historicamente, alguns Uchiha podem ter despertado o Mangekyou Sharingan, mas quanto ao Rinnegan, Yoru sempre teve uma teoria. O Rinnegan surge simplesmente da combinação do Mangekyou Sharingan eterno com o poder do Senju, ou requer os chakras de Azura e Indra. Se eu conseguir extrair um fragmento do poder resultante da fusão dos chakras de Azura e Indra, isso provará que eu também posso obter esse poder de qualidade superior. Enquanto Yoru conduzia sua pesquisa com uma expressão solene, sua mente não parava de repassar os relatórios de pesquisa de Tsunade sobre o Sharingan. O poder ocular do meu Sharingan está quase saturado, mas ainda não consegue evoluir. Isso ocorre porque há uma diferença qualitativa entre o Mangekyou Sharingan e o Sharingan comum. Mesmo com uma quantidade imensa de poder, isso não necessariamente levará a uma transformação qualitativa. Se assumirmos que a qualidade de um Sharingan comum é 1, a do Mangekyou é 2, a do Mangekyou eterno é 3 e a do Rinnegan é 4. Então desta vez eu adquirirei um fragmento da qualidade do Rinnegan. A quantidade por si só não pode causar mudanças qualitativas, pois não pode saltar de 0 para 1. No entanto, se já houver uma semente de qualidade, então a quantidade pode desencadear uma transformação qualitativa. Então, e se eu adquirisse diretamente o Rinnegan de qualidade superior? Com essa hipótese em mente, Yoru olhou para o misterioso Rinnegan roxo e sorriu. Nagato, tenha paciência. Vou extrair delicadamente uma pequena porção do poder ocular do seu Rinnegan. Talvez isso confirme uma das minhas teorias. Nagato assentiu seriamente. Lorde Yoru, está tudo bem. Nesse momento, Yoru estava excepcionalmente tenso. Anteriormente, Tsunade havia experimentado o Mangekyou Sharingan de Mikoto para testar essa hipótese. Quando uma pequena quantidade de poder ocular de alta qualidade foi introduzida no Mangekyou de Mikoto, mudanças sutis ocorreram, mas o processo foi muito lento. Aumentar a quantidade causaria danos irreversíveis ao Mangekyou. Afinal, aquilo foi um ato de pilhagem. E os olhos de Mikoto eram apenas Mangekyou Sharingan comuns. Técnica proibida, Jutsu Quimera. Com uma expressão séria, Yoru ativou a técnica proibida. Uma marca em forma de losango apareceu na palma da sua mão, e ele a controlou cuidadosamente com os dedos para extrair um pequeno fragmento do poder do Rinnegan. O Mangekyou eterno e o Rinnegan, 3 níveis acima em qualidade. Isso deve acelerar a transformação. Enquanto um fragmento do poder do Rinnegan de Madara Uchiha fluía para dentro de seu corpo, Yoru sentiu uma sensação refrescante em seus olhos. Embora fosse apenas um fragmento, começou a fermentar em seu organismo. Como esperado, minha hipótese estava correta. Contendo a empolgação, Yoru sorriu e extraiu outro fragmento do outro olho de Nagato. O Rinnegan roxo de Nagato, após perder um pouco de seu poder, fez com que seus olhos sentissem apenas uma leve sensação de fadiga e dor. Na floresta distante, Zetsu branco podia ver de longe que Yoru estava conversando com Nagato. Ele só podia observar impotente. Não deve haver nenhum problema. Afinal, se alguém quisesse cobiçar o Rinnegan, já houve muitas oportunidades para isso. Além disso, essa pessoa foi escolhida por Madara. Enquanto Zetsu branco esperava impotente, os dois finalmente emergiram da floresta. Ele sorriu imediatamente, afinal, o julgamento de Madara-sama não estava errado. Nagato, como recompensa, suspenda as missões da Akatsuki por cerca de 10 dias. Durante esse período, não só não haverá baixas, como você também receberá uma compensação de Iwagakure. À beira da cachoeira, Yoru sorriu enquanto falava, e Nagato assentiu respeitosamente respondendo. Entendo, Lorde Yoru. Quando eu retornar, usarei minha saúde como desculpa para adiar os planos de Yaiko por 10 dias. Para Nagato, contanto que não tivesse que se opor a Yoru, nada mais importava. Quanto ao que aconteceria depois de 10 dias, ele já tinha adivinhado. É provável que Konoha estivesse planejando um ataque surpresa com Mogakure, mas ele não compartilharia essa informação com ninguém. Aliás, está aí a edição mais recente que está prestes a ser publicada. Parece que você vai vê-la antes de todo mundo. Ao se separarem, Yoru sorriu e tirou de sua bolsa ninja um exemplar inédito de Minha Luta. Ao ver o livro, o rosto de Nagato se iluminou com um sorriso entusiasmado enquanto ele assentia e dizia: Obrigado, Lorde Yoru. Minha Luta praticamente se tornou a mentora de vida de Nagato. Originalmente, Nagato era uma pessoa confusa e sem rumo, mas este livro lhe deu um senso de propósito. Foi Yoru quem lhe confiou a missão do Rinnegan com grande esperança. Trazer paz ao mundo ninja com o Rinnegan. Essa missão pesava muito sobre ele. Contudo, a filosofia contida neste livro o cativou, dando-lhe clareza. A crença de Nagato no estilo de vida ninja gradualmente se alinhou com uma das ideologias apresentadas no livro. Vamos! Os dois se separaram após o breve encontro. Desta vez, Nagato não se demorou como de costume. Em vez disso, como ninja mais maduro, ele sorriu
e olhou para o sol no céu. Lord Yoru, acredito que sua vontade do fogo pode trazer paz ao mundo ninja. Se precisar, meu Rinnegan é a sua força. Olhando para trás, para a figura no topo da cachoeira, Nagato exibiu um sorriso determinado. Paz para o mundo ninja. Ele parecia ter encontrado seu caminho. A era dos estados guerreiros evoluiu para o atual sistema de vilas ninja após guerras em larga escala. E agora, na ausência de guerras externas, os assuntos internos das grandes nações estavam em paz. Isso não provava que o caminho para a paz não estava errado, apenas que a escala das guerras havia sido pequena demais. Se o mundo ninja se envolvesse em uma guerra de escala ainda maior para unificar todas as aldeias, a paz finalmente chegaria. Na floresta, correndo rapidamente em direção à luz do sol, o rosto de Nagato demonstrava uma determinação inabalável. Ele acreditava que era possível porque aquele era o caminho que Yoru havia passado anos procurando, um caminho para a paz. Conan, a guerra está prestes a começar. Lembre-se, sobreviva. À beira da cachoeira, observando a figura de Nagato desaparecer, Yoru sentiu uma sensação refrescante nos olhos e não pôde deixar de sorrir. Virando-se, ele deu um lembrete à garota atrás dele, Conan, o que a fez sorrir e acenar solenemente com a cabeça. Ela entendia que sua força era fraca em comparação com a de Yoru, mas continuaria treinando arduamente. Lord Yoru, não se preocupe. Conan sobreviverá. Ao mesmo tempo, Conan prometeu silenciosamente em seu coração que se tornaria forte o suficiente para proteger Yoru. Nesse instante, uma mensagem chegou por meio de uma lesma que apareceu no ombro de Yoru. Após recebê-la, Yoru sorriu e assentiu com a cabeça. Entendo. Chegarei na hora certa. Enquanto Tsunade, a comandante da batalha contra Komogakuri, liderava as forças visíveis, os clãs ninja mais proeminentes naturalmente apareceriam na linha de frente, ocupando posições-chave. Ao mesmo tempo, isso serviria para ocultar a unidade de elite escondida nas sombras. A terceira grande guerra ninja, hein? Olhando para trás, na direção do acampamento ninja de Konoha, Yoru estreitou os olhos, revelando um sorriso confiante. Este será o meu palco. Dessa vez, Tsunade lhe enviou os segredos por trás do plano de execução de Sarutobi Hiruzen. A princípio, Yoru pensou que fosse algo significativo, mas quase caiu na gargalhada quando entendeu. É só isso? O tal plano perfeito para destruir Komogakuri? Não que o plano fosse totalmente sem mérito. Os preparativos eram quase perfeitos, exceto pelo fato de subestimarem a força do terceiro Raikage e superestimarem as habilidades de Sarutobi Hiruzen. Essa discrepância ampliou significativamente a diferença. No entanto, meus olhos, sentindo a frieza nos olhos e principalmente a clareza mental, os lábios de Yoru se curvaram em um sorriso ambicioso. Como esperado, se as mudanças causadas por um nível de qualidade superior forem muito sutis, adicionarei algo 3 níveis acima. A qualidade do Rinnegan era como uma gota de tinta em um copo d'água, tingindo rapidamente todo o copo de preto. Sinto que meus olhos estão ficando mais fortes. Naquele instante, os olhos de Yoru exibiram o Sharingan de 3 Tomoe. Embora ainda incompletos, eles giraram lentamente, e linhas finas e tênues começaram a conectar os Tomoe. Não foi necessário nenhum abalo emocional extremo. O Mangekyou Sharingan deixou de ser apenas um sonho. Com a minha força atual, já estou no nível Kage. Depois de ativar o modo sábio, posso enfrentar alguns dos Kages mais fortes. Talvez eu ainda seja um pouco inferior a alguém como o terceiro Raikage, que atingiu o ápice do poder de um Kage. Mas se eu despertar o Mangekyou, Yoru estreitou os olhos, analisando a situação em sua mente. Sua força atual era semelhante à de uma versão aprimorada de Sasuke, com o treinamento de Orochimaru. Ele também possuía as 5 naturezas de chakra e um arsenal mais amplo de jutsus. Se minha hipótese estiver correta, o nascimento do Rinnegan não é apenas a combinação do Sharingan com a liberação de madeira, também requer a fusão dos chakras de Ashura e Indra. Ao pensar nisso, o rosto de Yoru se iluminou de entusiasmo. Se sua hipótese estivesse correta, o Mangekyou Sharingan era apenas o começo. No futuro, ele exerceria um poder capaz de rivalizar com o da própria lua. Amanhã, o plano para esmagar Komogakuri começaria, o terceiro Raikage contra o terceiro Hokage. Capítulo 174. 7 dias depois. Na fronteira da Terra do Fogo estende-se uma vasta área rochosa, proporcionando uma vista panorâmica. Ao meio-dia daquele dia em particular, ninjas tanto de Komogakuri quanto de Konoha emergiram das florestas de ambos os lados. Os ninjas de Konoha pararam ao saírem da floresta, deixando apenas uma pessoa avançar. Koharu Tatani, conselheira do Hokage, que caminhou para frente com calma e confiança sob a proteção de seus guardas. Do lado de Kumo, ao presenciarem essa cena, muitos de seus ninjas exibiram expressões sombrias. Terceiro Raikage-sama, tome cuidado com uma armadilha. O ninja de Komo encarou atentamente a figura que se aproximava e emitiu um aviso. O forte e imponente terceiro Raikage permaneceu de pé com uma expressão séria, enquanto vários ninjas sensoriais começaram a examinar a área com extrema atenção. A floresta ao longe contém apenas uma centena de ninjas de Konoha que pararam e aguardam ordens. A área circundante está aberta e desimpedida. Nenhuma armadilha foi detectada. É seguro. Após receber os relatórios dos ninjas sensoriais, o terceiro Raikage bufou friamente com desdém arrogante. É só uma senhora idosa. Nós, do povo Komogakuri, não podemos nos dar ao luxo de perder a face. Apesar de suas palavras aparentemente impetuosas, o terceiro Raikage foi meticuloso e se inclinou para instruir seu filho em voz baixa. Bem, já que você herdou este título, deve assumir a responsabilidade pelo futuro de Komogakuri. Se Konoha enviou um emissário para negociar, podemos aproveitar esta oportunidade para ganhar tempo enquanto deixamos Tsunagakuri desgastá-los.
Pai, por favor, tenha cuidado. O jovem candidato a quarto Raikage era ainda mais corpulento que seu pai. Contudo, sua expressão era de profunda seriedade desta vez. Ao ver a preocupação do filho, o terceiro Raikage deu uma risada gostosa. Não se esqueça. Nosso exército de Komogakure está estacionado por perto. Se algo acontecer, podemos declarar guerra a Konoha imediatamente. Sob o sol escaldante, o terceiro Raikage avançou em direção ao enviado de Konoha com uma aura imponente, sem demonstrar qualquer sinal de fraqueza. Uma leve brisa soprava, levantando nuvens de poeira. Quando os dois lados se encontraram na fronteira, ambos soltaram um suspiro de alívio em segredo. Os Konoha pareciam estar realmente empenhados em negociar, e como não detectou nada suspeito. Por um instante, ambos os lados compartilharam esses pensamentos. Koharu Tatani, você tem noção das consequências de iniciar uma guerra no mundo ninja de forma imprudente? Embora seja apenas uma pequena escaramuça de fronteira agora, ainda não é tarde para recuar, declarou Koharu assim que chegou, adotando um tom condescendente repleto de ameaças veladas. No entanto, o terceiro Raikage respondeu imediatamente com um rugido furioso. Vocês, ninjas de Konoha, são descarados. Vocês instigaram conflitos internos em nossa vila e agora estão agindo como se fossem justos? E quanto ao caos que seus ninjas causaram, resultando no descontrole de nossas bestas com cauda? Como vocês vão se explicar por isso? Terceiro Raikage, você deve assumir a responsabilidade por suas palavras. Você tem provas? Sem provas, suas acusações são calúnias sem fundamento. E como um dos 5 Kage, você pessoalmente liderou inúmeros ninjas de Kumo até a fronteira, provocando conflitos e aumentando as tensões. Na fronteira, o terceiro Raikage de Kumo e Koharu Tatani, representando Konoha, trocaram acusações. Na floresta distante, os ninjas de Kumo que observavam a troca relaxaram em silêncio. Parece que fomos excessivamente cautelosos. Konoha, apesar de sua força, já considera Suna como inimiga. Eles não iriam querer começar uma guerra conosco tão facilmente. É verdade. Os ninjas de Kumo suspiraram aliviados, alguns até mesmo esboçando um leve sorriso. Desde a fundação das vilas ninja, Konoha sempre pairou sobre o mundo ninja como uma montanha imponente. Sua reputação era imensa, e até mesmo os ninjas de Kumo mais experientes em batalha sentiam uma certa pressão ao considerar uma guerra contra Konoha. Afinal, Konoha havia derrotado 4 outras grandes nações simultaneamente durante uma guerra há mais de 20 anos, consolidando seu status como a vila ninja mais forte. Esse legado de vitórias fez com que as outras grandes vilas superestimassem as capacidades de Konoha, enquanto a própria Konoha, banhando-se em suas glórias passadas, começou a subestimar seus adversários. Mesmo assim, não podemos baixar a guarda. Informem a retaguarda para manter a barreira. Não podemos nos dar ao luxo de cometer erros. Sim. Enquanto os outros relaxavam, o candidato a quarto Raikage franziu a testa e olhou para o horizonte com preocupação. Ele esperava que suas preocupações fossem infundadas, mas como alguém preparado para ser Raikage, sabia que não podia se dar ao luxo de cometer erros. Mais adentro da floresta, atrás das forças de Konoha, uma barreira transparente escondia centenas de ninjas de Konoha em posição de alerta. Ambos os lados estavam jogando um jogo de engano, ou talvez fosse simplesmente da natureza dos ninjas confiar em subterfúgios. Os Konoha acreditavam que os Komo não iniciariam uma guerra levianamente, portanto, seus preparativos eram meramente preventivos. Enquanto isso, os Konoha acreditavam que os Kumo não suspeitariam de seu plano audacioso de abordar o alvo sob o pretexto da diplomacia. Na floresta de Konoha, uma barreira semelhante envolvia suas forças. As barreiras entre as duas grandes aldeias eram surpreendentemente semelhantes. Konoha herdou o legado da terra dos redemoinhos, enquanto Kumo saqueou seus vestígios. O disfarce do terceiro Hokage como Koharu Tatani é incrivelmente convincente. Ele já conseguiu se aproximar do terceiro Raikage, relatou um ninja Hyuga com Byakugan, com a voz carregada de seriedade ao descrever o que vira. Dentro da barreira, a verdadeira Koharu Tatani franziu a testa ao ouvir o relato, mas relaxou um pouco. Como mestres na coleta de informações, os ninjas se destacavam no reconhecimento. O encontro de Koharu com os Komo era genuíno, mas a caminho de lá, ela e Hiruzen Sarutobi executaram com perfeição um truque de substituição. Vendo que o plano estava a decorrer sem problemas, Koharu lançou um olhar para Minato Namikaze, que estava por perto, a preparar-se. Abaixando a voz, perguntou: Minato, há algum problema com este plano? Dentro da barreira, Minato era o centro das atenções. Pela primeira vez, sua calma habitual revelou um toque de seriedade enquanto ele assentia com a cabeça. Koharu-sama, a kunai com o selo oculto do deus voador do trovão no canto ainda não foi descoberta. Embora essa técnica exija bastante energia para teletransportar pessoas, não haverá problema. Ao ouvir isso, Koharu sorriu aliviada. Pelo menos a operação estava começando bem. A breve troca de palavras deixou os Jounin de elite de Konoha presentes franzindo a testa. Eles ainda não compreendiam completamente os detalhes cruciais do plano para colapsar Komogakure. Agora que chegamos a este momento crucial, não deveriam os Zambu revelar-nos o plano de batalha completo? De fato, ouvimos dizer que o terceiro Raikage é um mestre em Taijutsu. Se ele perceber que foi emboscado, talvez não consigamos detê-lo. Mesmo agora, os Jounin de Konoha permaneciam tensos. Derrotar ou afastar um oponente do nível de um Kage era uma coisa, matar um era um desafio completamente diferente. Entre os Jounin, apenas o Uchiha Yoru e o Uchiha Mikoto trocaram olhares cúmplices, suspeitando que o deus voador do trovão pudesse estar envolvido. E de fato, Koharu lançou um olhar calmo para o grupo e, sob a proteção do Zambu, anunciou solenemente: preparem-se para a batalha. Vou explicar o plano agora. A chave desta operação está com o Jounin Minato Namikaze.
Minato Namikaze? O grupo ficou perplexo até que Minato, com seus cabelos dourados e sorriso humilde, acenou com a cabeça para eles. Sim, já que aprendi a técnica do deus voador do trovão do segundo Hokage, vou usá-la para teletransportar os Jounin da Anbu para a localização do terceiro Raikage. Então, com a ajuda de 8 Jounin da Anbu, criaremos uma barreira para aprisionar o terceiro Raikage, deixando-o sem qualquer chance de escapar. Como Minato explicou, os Jounin ao seu redor olhavam com espanto para o jovem ninja. Tão jovem, e já domina o ninjutsu espaço-temporal do segundo Hokage. Não me admira. Isso resolve a parte mais difícil do plano. Exatamente. Com o terceiro Hokage presente, esta operação está praticamente concluída. A técnica do deus voador do trovão do segundo Hokage pode ser desconhecida para a nova geração de ninja, mas este grupo, composto principalmente por Jounin na faixa dos 30 anos, cresceu ouvindo as histórias lendárias do segundo Hokage. A técnica do deus voador do trovão já foi o auge do mundo ninja. Todos se maravilharam com o retorno da técnica do deus voador do trovão ao campo de batalha, mas ninguém expressou preocupação com a segurança do Hokage. Era preciso reconhecer. A aura de prestígio era simplesmente avassaladora. Em meio à multidão, apenas Yoru e Mikoto trocaram olhares em segredo. A irmã Tsunade e Kushina estão comandando as forças de Konoha. Assim que enviarmos o sinal, Konoha lançará um ataque contra os ninjas de Kumo. Mas será que o terceiro realmente consegue lidar com o Raikage? Até mesmo Mikoto demonstrou dúvidas. Afinal, estavam lidando com o Raikage. No entanto, Yoru estreitou os olhos e baixou a voz em tom de provocação. Mikoto, pense bem no ninja por trás do terceiro. O ninja por trás do terceiro. Mikoto franziu a testa. Era um ninja que ela nunca tinha visto antes. Nesse instante, Yoru esboçou um sorriso significativo. A confiança do terceiro não era infundada. O plano desta vez era tão impecável que até mesmo eles haviam deixado passar alguns detalhes. Mikoto, lembre-se de esconder os olhos depois. Não se revele tão facilmente. Yoru fez um aviso solene. Mikoto assentiu levemente. Quando baixou o olhar e o ergueu novamente, o Sharingan de 3 Tomoe já havia aparecido em suas órbitas. Já estou usando minhas lentes de contato. Sob o disfarce das lentes de contato de 3 Tomoe, escondia-se um poderoso par de Mangekyou Sharingan. O foco das atenções tanto de Konoha quanto dos ninjas de como era o campo de batalha à frente. Terceiro Raikage, tem certeza de que deseja iniciar uma guerra? Nesse momento, Koharu Tatani exibiu uma expressão de raiva e questionou novamente. O terceiro Raikage respondeu friamente na mesma moeda. Conselheiro Hokage, quando Konoha criou conflitos e desastres para nós, ninjas de Komo, você já deveria ter considerado as consequências. Nenhum dos lados cedeu 1 centímetro. Em meio à tensão palpável, um lampejo de malícia brilhou nos olhos de Koharu. Então vamos começar. Esse comentário aparentemente casual deixou o terceiro Raikage momentaneamente atônito. Antes que ele pudesse reagir, o ninja Hyuga de Konoha viu o gesto de sinalização da mão do terceiro e imediatamente gritou. Ação! O grito ainda ecoava no ar quando Minato Namikaze, junto com 7 membros da Anbu, desapareceu. Quando reapareceram, já estavam no campo de batalha. O que? Ambos os lados ficaram chocados e ainda não tinham assimilado a situação quando um clarão dourado cruzou a área. Ao redor do terceiro Raikage, Anbu mascarados de Konoha já o cercavam. Arte ninja, formação das 4 chamas roxas. Não havia tempo para reagir. Os Anbu de Konoha apareceram instantaneamente nos 4 pontos cardeais leste, oeste, sul e norte, erguendo as mãos para conjurar uma barreira retangular de chamas roxas translúcidas. 8 Jounin, 2 em cada canto, ativaram uma barreira ainda mais poderosa e resistente do que aquela usada pelos subordinados de Orochimaru na história original. Assim que a barreira foi concluída, os ninjas de Komo reagiram com alarme e fúria. Nada bom. O Raikage-sama está em perigo. Droga. Enviem o sinal. Konoha declarou guerra contra nós. Pai. Todos os Komo ninjas protejam Raikage-sama. Escondidos nas florestas, os ninjas de Komo rugiram de raiva e lançaram seu ataque. Assim que a barreira foi ativada e aprisionou o terceiro Raikage, o ninja de Konoha que a havia instalado advertiu friamente os demais. Simultaneamente, barreiras triangulares surgiram ao redor deles, protegendo-os também. Minato, você está bem? Em um dos cantos da barreira, o Jounin da Anbu Sarutobi Shinozuki, usando máscara, falou em voz grave. Minato Namikaze, com a testa levemente suada, deu um sorriso discreto. Estou bem, apenas um pouco de exaustão de chakras. Levar 7 Jounin consigo e usar simultaneamente a técnica do deus voador do trovão consumiu muito mais chakra do que quando ele a usava sozinho. No entanto, era administrável. Ao ver o terceiro Raikage preso dentro da barreira, Minato não pôde deixar de soltar um suspiro de alívio. Ao engolir uma pílula de soldado, percebeu que quase metade de seu chakra havia sido consumida. Matem! O plano de colapso de Komogakure começa. Ataque! Num instante, os acampamentos de ambos os lados irromperam em rugidos de fúria. Ao mesmo tempo, explosões ecoaram no céu. Na fronteira, os ninjas de Konoha e da Vila da Folha viram os sinalizadores e suas expressões mudaram drasticamente. Nada bom. O Raikage-sama está em perigo. Todos os ninjas de Konoha, ataquem os ninjas invasores de Kumo. Num instante, a fronteira antes pacífica mergulhou no caos. Tsunade, comandando as forças de Konoha, franziu a testa e acenou com a mão decisivamente, dando a ordem de ataque. Droga! Konoha planejou isso o tempo todo. Abandonem os flancos esquerdo e direito, concentrem todas as nossas forças no centro. Todos os ninjas de Kumo, apoiem o terceiro Raikage com toda a sua força. Enviem as ordens imediatamente. Mesmo que toda a linha de frente entre em colapso, devemos resgatar o terceiro Raikage. O comandante ninja de Komo gritou furiosamente, sem hesitar em abandonar os flancos. Afinal, isso estava acontecendo em território do país das águas quentes.
contanto que resgatassem o terceiro Raikage. Mesmo que a linha de frente fosse perdida, não importava se Konoha conquistasse o território. Guerras em terras de nações menores eram irrelevantes. A resposta calma e decisiva do comandante ninja de Komo foi impressionante. Ao abandonar posições desnecessárias, ele concentrou suas forças. Como Konoha havia iniciado o ataque surpresa, era evidente que eles haviam se preparado minuciosamente. Os ninjas de Komo não tiveram escolha a não ser concentrar suas forças em defender o centro, garantindo que os reforços pudessem chegar ao Raikage. Quando a guerra irrompeu, o desfiladeiro tremeu. As terríveis máquinas de guerra rugiram, shurikens gigantescas, do tamanho de casas, foram lançadas e a terra estremeceu. Densas explosões detonaram em uma sucessão ensurdecedora. Dentro da formação das 4 chamas púrpuras, as pupilas do terceiro Raikage se contraíram e ele exclamou em choque: ninjutsu espaço-temporal. Isso mesmo. Se não, como conseguiríamos capturar o Raikage mais rápido? Koharu Tatani, empunhando uma kunai, surgiu atrás do terceiro Raikage. Sua voz gélida ecoou, enfurecendo o Raikage. Konoha, vocês estão declarando guerra total contra Komogakure? O terceiro Raikage rugiu de raiva. Ele jamais poderia ter imaginado que Konoha chegaria a esse ponto. Os estrategistas de Komo analisaram inúmeros cenários, mas nenhum previu que Konoha agiria de forma imprudente. Até mesmo alguém tão audacioso quanto o terceiro Raikage, que havia lutado contra bestas com cauda com as próprias mãos, ficou atônito. Será que Konoha não se importava mais com a sobrevivência? Terceiro Raikage, foi a sua vila que escolheu a guerra. A voz de Koharu ficou rouca enquanto ela esboçava um sorriso gélido, seus olhos brilhando com uma luz arrepiante. Que o terceiro Raikage e Komogakure sirvam de degraus para que Konoha domine o mundo ninja. O plano de colapso de Komogakure também tinha como objetivo servir de alerta para outros. Vou matar todos vocês. Ao saber que o outro lado pretendia usar sua vila como trampolim, o terceiro Raikage ficou furioso. Embora desconfiado de suas artimanhas ocultas, ele se recusou a recuar. Com um rugido, ele ativou seu modo de liberação de chakra relâmpago. O som de uma kunai quebrando ecoou quando ele desferiu um soco, esmagando Koharu contra uma pilha de lama. O plano de colapso de Komogakure começa. Com um grito estrondoso, as roupas de Koharu Tatani foram lançadas ao ar, revelando a armadura completa do terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, por baixo. É você, o terceiro Hokage. Ao ver sua verdadeira forma, as pupilas do terceiro Raikage brilharam em choque. Era ninguém menos que o lendário herói de Konoha, o terceiro Hokage. O nome de uma pessoa tem peso, assim como a sombra de uma árvore. Ele imediatamente se preparou para lutar com todas as suas forças. Afinal, o oponente era uma figura conhecida como o herói ninja. Ele não podia se dar ao luxo de ser descuidado nem um pouco. O terceiro Hokage vestia um traje de combate preto justo, com camadas de armadura verde em ambos os lados do chapéu. Na parte de trás do chapéu, havia uma longa faixa protetora. Seus ombros eram equipados com proteções prateadas conectadas a uma placa traseira protetora, que ostentava o caractere fogo. Agora, no auge de sua forma, o terceiro Hokage sorriu friamente e declarou: terceiro Raikage, hoje será o dia em que você encontrará seu fim aqui. Capítulo 175. A mudança repentina no campo de batalha lançou ambos os lados em um estado imediato de carnificina, transformando toda a fronteira em uma zona de guerra declarada. Sob a barreira da formação das 4 chamas púrpuras, os ninjas de Komo no campo de batalha ficaram chocados e furiosos. A parte mais crítica e difícil do plano de colapso de Komogakure era capturar o terceiro Raikage, mas, inesperadamente, o plano correu sem problemas. Até mesmo Koharu Tatani, raramente vista sorrindo, abriu um sorriso e gritou: contenham os ninjas de Komo e deem tempo para Hiruzen matar o Raikage. A resposta veio na forma dos ninjas de Konoha rugindo com espírito de luta. Quanto à possibilidade de o terceiro Hokage não conseguir derrotar o Raikage, essa ideia jamais lhes passou pela cabeça. Dentro da formação das 4 chamas púrpuras, o terceiro Raikage, cauteloso, não ousou lançar um ataque imprudente, optando, em vez disso, por uma estratégia de guerrilha. Afinal, se o Hokage de Konoha ousou prendê-lo dessa forma, significava que eles estavam confiantes. Isso o obrigou a elevar sua guarda ao nível máximo. Arte Ninja, clone sombrio de Shuriken. Enquanto um shuriken gigantesco era arremessado de suas costas, Sarutobi Hiruzen gritou e instantaneamente desencadeou um de seus jutsus mais eficazes. Num instante, a barreira foi inundada por inúmeras shurikens gigantes, densamente agrupadas. Cada projétil giratório emitia um rugido ensurdecedor que rasgava o ar. Só esse movimento já obrigaria ninjas comuns a se defenderem ou a se esquivarem. Poucos conseguiriam resistir a um confronto direto. Terceiro Hokage, nós, ninjas de Komo, mostraremos nossa força. Preso dentro da barreira e tendo caído em sua armadilha, o terceiro Raikage rugiu de fúria. Seu modo chakra de liberação de relâmpago atingiu seu estado mais poderoso. Ele não ousou demonstrar o menor descuido. Diante da chuva avassaladora de shurikens, um relâmpago brilhou e num instante, as shurikens se estilhaçaram ao seu redor. Liberação da terra, bala do dragão da terra. Liberação de fogo, bala do dragão de fogo. Jutsu combinado, fluxo de chamas do dragão da terra. O campo de batalha foi instantaneamente iluminado pelas chamas da formação das 4 chamas púrpuras. Os ataques de ninjutsu avassaladores e aterrorizantes avançaram, fazendo com que inúmeros ninjas de Konoha vibrassem de entusiasmo. Então este é o poder do terceiro Hokage. Terceiro Raikage-sama. Do lado de fora da barreira, enquanto os dois lados se massacravam, os ninjas de Konoha se sentiam fortalecidos pela demonstração de imenso ninjutsu dentro da barreira, enquanto os ninjas de Komo estavam tomados pela raiva e preocupação. A reputação de um homem o precede, e a fama do terceiro Hokage de Konoha eclipsou em muito a do seu Raikage. Hokage,
Com um rugido furioso, a figura berserker do terceiro Raikage emergiu do mar de chamas. Após uma breve troca de palavras, seu choque e raiva só aumentaram. O ninjutsu de Shokage não parecia tão poderoso quanto o esperado. Sua armadura relâmpago não apresentava nenhum sinal de dano. Contudo, quanto menos dano ele sofria, mais nervoso ficava, suspeitando que seu oponente estivesse escondendo uma carta na manga. Ao mesmo tempo, a situação estava se voltando contra ele. Droga! Quaisquer que sejam os truques que ele tenha, eu vou sair dessa matando. Ao ver o ninja de Komo do lado de fora em desvantagem, o terceiro Raikage rugiu furiosamente. Hokage de Konoha, não me subestime. Eu sou o terceiro Raikage, um Kage das 5 grandes vilas ninja. Com um rugido estrondoso, o terceiro Raikage ativou instantaneamente sua forma mais poderosa. Estendendo um dedo, ele encarou o suposto Hokage mais forte com todo o seu poder desde o início. Golpe infernal, no kit de um dedo. Ema. Com um grito estrondoso, Sarutobi Hiruzen, em sua forma máxima, brandiu o enorme bastão adamantino empunhado pelo rei macaco Ema, invocado por ele, e avançou diretamente contra o terceiro Raikage. Num instante, um relâmpago cortou o céu e um estrondo ensurdecedor ecoou. Os Zambu que mantinham a barreira ficaram atonitos com a intensidade da luta. Então está uma batalha entre ninjas de nível Kage? O poder destrutivo de cada jutsu é aterrorizante. Até mesmo Minato Namikaze exclamou empolgado, está aqui. Esta é a lendária invocação mais poderosa, Ema, com um corpo de adamantina. Mas antes que pudesse terminar, Minato e o Zambu ao redor congelaram no meio da frase, suas palavras de admiração aparentemente presas na garganta. Eles olharam, boquiabertos, para a cena diante deles. Dentro da barreira, após o estrondo ensurdecedor, o enorme bastão adamantino foi instantaneamente arremessado pelos ares por um raio. O próprio Sarutobi Hiruzen foi atingido pela força repentina e lançado para trás. Impossível! Levantando-se dos escombros em um estado desgrenhado, Sarutobi Hiruzen olhou com os olhos arregalados para as próprias mãos, agora ensanguentadas e mutiladas. Meu cajado adamantino mais poderoso foi arremessado para longe. Se não fosse por sua rápida reação, soltando o bastão a tempo, não teria sido apenas suas mãos que teriam perdido uma camada de pele. Terceiro Hokage, mostre-me seu golpe final. Pare de me testar. O terceiro Raikage, agora enfurecido, rugiu, igualmente tomado pelo choque. Como era de se esperar do Hokage mais forte, um único bastão havia conseguido bloquear seu poderoso no kit de um dedo. Mas o Raikage ainda acreditava que o terceiro Hokage estava apenas o testando e ainda não havia revelado seu trunfo. Contudo, Sarutobi Hiruzen conhecia seus limites. De uma confiança plena inicial, um leve pânico começou a se insinuar em seu coração. O bastão adamantino de Ema, com a força daquele ataque, ele tinha certeza de que poderia até mesmo arremessar a Kyuubi para longe. E no entanto fora derrotado em um confronto direto. Algo estava errado. A inteligência não descrevia o terceiro Raikage como sendo tão forte. Hokage-sama. A atmosfera dentro da barreira mudou drasticamente, deixando as forças de Kumo e Konoha no campo de batalha atordoadas e abaladas. Dentro da barreira, no início, o terceiro Hokage de Konoha, Sarutobi Hiruzen, havia subjugado o Raikage com uma saraivada de ninjutsu, dando a ambos os lados a impressão de que ele estava suprimindo o Raikage. Mas de repente, apesar de seu implacável ataque de ninjutsu, os movimentos do terceiro Hokage tornaram-se cada vez mais desesperados. A terrível saraivada de ataques não conseguiu sequer arranhar o terceiro Raikage. Mesmo empunhando a chamada invocação mais poderosa, o cajado adamantino, Hiruzen se viu impiedosamente derrotado pelo Raikage. Humilhado diante de tantos ninjas de Konoha, Hiruzen rugiu de frustração. Acalmando sua mente analítica, ele começou a contra-atacar com ninjutsu de liberação de vento para explorar a fraqueza elemental da liberação de relâmpago. Hokage de Konoha, este é o seu plano de colapso de Komogakure? Este é o suposto Hokage mais forte? Droga, você me enganou. Após uma longa discussão, o terceiro Raikage estava furioso, sentindo-se enganado. O Hokage de quem ele havia sido tão cauteloso antes agora parecia muito menos ameaçador, fazendo-se sentir tolo por sua contenção anterior. Foi como se ele tivesse acordado subitamente de um sonho, percebendo que talvez fosse o mais forte. Terceiro Hokage, vou arrancar sua cabeça fora. Dentro da barreira, Sarutobi Hiruzen rugiu furiosamente. Usando o cajado adamantino para aproveitar o momento perfeito, ele lançou o terceiro Raikage para longe. Um brilho impiedoso reluziu em seus olhos. Liberação de vento, ondas consecutivas de vácuo. Liberação de vento, ondas consecutivas de vácuo. A terrível técnica de liberação de vento surgiu, enchendo o terceiro Raikage de choque e raiva, especialmente porque havia mais nesse jutsu do que aparentava. De repente, uma figura enfaixada apareceu atrás do terceiro Raikage, despercebida até então. Essa figura também liberou uma técnica de liberação de vento, 30% mais poderosa que a de Sarutobi Hiruzen. Danzou. Ao ver a figura, o rosto de Sarutobi Hiruzen iluminou-se de entusiasmo. Depois de todos esses anos, a sensação de lutar em perfeita sincronia retornou a ele. Com o súbito aparecimento de Shimura Danzou, a confiança de Hiruzen aumentou consideravelmente. O ataque de pinça do estilo vento não deu ao terceiro Raikage nenhuma chance de esquiva. Essa técnica na história original permitiu que Danzou destruísse Susanoo de Sasuke, expondo os ossos internos com a ajuda de sua besta invocada. Embora não tenha havido nenhuma besta invocada desta vez, o ataque em pinça de Shimura Danzou e Sarutobi Hiruzen não foi menos poderoso do que o ataque original contra o Susanoo. Raikage, está aí a profundidade do poder de Konoha. Shimura Danzou zombou ferozmente. Preso entre as duas técnicas de liberação de vento, o terceiro Raikage, pela primeira vez, enfrentou usuários de liberação de vento com tanta intensidade que se sentiu ameaçado de morte. Não me subestime. Os membros da Anbu do lado de fora da barreira ficaram atônitos.
Sarutobi Shinozuki, ao lado de Namikaze Minato, chegou a demonstrar um traço de orgulho. Minato, este é o golpe final do meu pai. Em caso de empate, Danzou se torna o as. Você deve saber que o estilo vento do ancião Shimura é o mais forte de Konoha. Ao ouvir isso, Namikaze Minato ficou maravilhado. O Hokage mais forte, combinado com o usuário de liberação de vento mais forte, formava uma dupla com poder de nível Kage, o fracasso parecia impossível. A liberação de vento neutraliza a liberação de relâmpago. Desde o início, o terceiro Hokage já estava preparado para o pior cenário. Embora sejam 2 contra 1, é assim que os ninjas lutam. Namikaze Minato assentiu com admiração, maravilhado com a forma como o terceiro Hokage havia refletido sobre tudo. Desde o início, a visita diplomática de Mitokado Omura e Koharu Utatani era apenas uma fachada. Todos sabiam que a guerra era inevitável. Sarutobi Hiruzen disfarçou-se de Koharu para iniciar as negociações, enquanto Shimura Danzou se escondia nas sombras. Quando a batalha começou dentro da barreira, Danzou fingiu morrer sob o ataque avassalador de Jutsus. Finalmente surgiu a oportunidade perfeita e os dois executaram um ataque impecavelmente coordenado, liberando simultaneamente o jutsu de liberação de vento para um golpe de pinça perfeito. Essa estratégia impressionou profundamente o Zambu e Namikaze Minato. Liberação de vento neutraliza a liberação de relâmpago, mas só quando os níveis de poder são iguais é que realmente pode neutralizar. Em meio ao rugido ensurdecedor do devastador estilo vento, Sarutobi Hiruzen e Shimura Danzou inicialmente exibiam sorrisos confiantes. Contudo, do centro do jutsu, um violento estrondo trovejante irrompeu repentinamente, acompanhado pelo rugido do terceiro Raikage. Após uma explosão colossal, relâmpagos crepitaram e percorreram a barreira. O terceiro Raikage, agora furioso, permanecia de pé com uma aura de fúria desenfreada, cercado por relâmpagos deslumbrantes. Então, este é o Hokage mais forte de Konoha e usuário do estilo vento? O terceiro Raikage rugiu de raiva, extravasando sua frustração reprimida. Da tensão e preocupação iniciais, ele agora sentia decepção. Você está brincando comigo? Ele achava que eles eram tão fortes, mas isso? Impossível. Quando o terceiro Raikage emergiu do ataque de liberação de vento, Sarutobi Hiruzen e Shimura Danzou ficaram atônitos. Como é que a armadura relâmpago consegue resistir até a isto? Os dois ficaram chocados. Apesar da vantagem elemental, seu ataque não conseguiu penetrar a armadura de relâmpago. Havia apenas uma explicação. A qualidade da liberação de relâmpago do oponente superava em muito a liberação de vento deles. Agora é a minha vez. Em meio ao rugido incessante dos trovões, o terceiro Raikage liberou sua fúria, extravasando toda a frustração que havia reprimido anteriormente. Você se considera o Hokage mais forte? Ele estava sendo tão cauteloso, mais cauteloso do que quando enfrentou a 8 caudas. E para quê? Impossível. Nem mesmo a armadura relâmpago foi quebrada. Observando a luta se desenrolar dentro da barreira, Sarutobi Shinozuki exclamou incrédulo. Mesmo com a máscara, Namikaze Minato pôde ver o choque em seus olhos. Não. O estilo vento de Danzou-sama conseguiu romper a defesa, mas por pouco. Namikaze Minato, observando, adotou uma expressão grave. Dentro da barreira, a velocidade aterradora do terceiro Raikage era quase impossível de acompanhar, mas os olhos aguçados de Minato captavam cada detalhe. O estilo vento de fato causou ferimentos nas costas do terceiro Raikage, mas foram apenas ferimentos superficiais. Levar uma única liberação elemental a tais extremos. O resultado é esse poder aterrador. Não apenas Minato e Hiruzen, mas o próprio terceiro Raikage estava ensinando ao mundo ninja uma lição inesquecível. Quando uma única habilidade é aprimorada ao seu ápice absoluto, ela se torna uma força imparável. Dentro da barreira, o terceiro Raikage descontrolou-se como uma besta humanoide com cauda enfurecida. Ele enfrentou todos os tipos de jutsu de frente, destruindo-os com força bruta. Até mesmo as defesas mais fortes de liberação de terra foram despedaçadas com um único soco. Quanto à liberação de vento, que supostamente neutraliza a liberação de relâmpago, ele sequer conseguiu romper sua armadura de relâmpago. Pai. Terceiro Raikage. No campo de batalha, tanto Konoha quanto os ninjas de Kuma sentiam como se estivessem em uma montanha-russa de emoções. Os ninjas de Kuma explodiram em vivas de entusiasmo. Seu terceiro Raikage era tão poderoso que nem mesmo o Hokage mais forte de Konoha conseguia derrotá-lo. Haha. Fracotes de Konoha, esse é o Hokage mais forte que vocês acham que é? O quarto candidato a Raikage, rugiu de entusiasmo, liderando os ninjas de Kuma em um contra-ataque. O contraste gritante entre as fortunas fez com que os ninjas de Kuma extravasassem sua raiva e frustração reprimidas com uma alegria desenfreada. Essa batalha destruiu o peso opressivo do status de Konoha como a vila ninja mais forte. O suposto Hokage mais forte não era invencível, afinal. Droga! Como isso é possível? Dizem que o terceiro Hokage é o mais forte. O moral de Konoha despencou. Da confiança e domínio iniciais, eles agora questionavam tudo. O caos começou a se espalhar entre eles. Eles viveram sob a aura de serem a vila ninja mais forte e terem o Hokage mais poderoso por tanto tempo que essa batalha os abalou profundamente. Ela destruiu as ilusões às quais se apegavam. Longe dali, Koharu Utatani, que supervisionava o campo de batalha, ficou tão chocada que seus olhos quase saltaram das órbitas. Que piada! Todo o plano de colapso de Komogakure havia sido executado com perfeição, apenas para o golpe de decapitação falhar no momento mais crítico. Em uma rocha distante, uma figura cercada por relâmpagos, Yoru zombou. Chamativo, mas vazio. Lento demais, muito lento. Sua lâmina é lenta demais. Diante de um jovem que empunhava o estilo das 7 espadas Yoru, segurando a espada Kusanagi, o subjugou com velocidade absoluta. O jovem Killer Bee ficou frustrado e impressionado ao mesmo tempo.
corpo. Impossível. Essa cena pareceu estranhamente familiar. Na história original, Sasuke havia sido espancado a ponto de questionar sua própria vida ao se deparar com tamanha maestria na espada. Mas desta vez, o jovem Killer Bee encontrou Yoru, e foi como se seus papéis tivessem se invertido. Sob os flashes da espada Kusanagi, veloz como um raio, feridas surgiam continuamente em Killer Bee. Se não fosse por sua força incrível e a resistência aterradora de um Jinchuriki, ele já teria sucumbido. Kono Yarou, como você conhece tão bem minhas técnicas de espada? O jovem Killer Bee gritou em choque. A esgrima de seu oponente o subjugou completamente. Dizer que era por causa da capacidade do Sharingan de prever movimentos não parecia preciso, a sensação era mais de puro domínio sufocante. Nesse instante, Yoru exibiu um sorriso sedento de sangue. Lembro-me de que na Terra da Chuva, havia um ninja de como cujo peito foi explodido. Deve ter sido um dos seus, não é? Foi você quem o matou. Nesse instante, Killer Bee, enfurecido, finalmente entendeu por que aquela esgrima lhe parecia tão familiar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 176. Killer Bee. De longe, o futuro quarto Raikage rugiu de raiva. Após matar um Jounin do clã Sarutobi, ele viu Killer Bee sendo espancado impiedosamente e avançou furioso. Em meio ao estrondo ensurdecedor do trovão, o futuro quarto Raikage arregalou os olhos em choque, com uma expressão de total descrença. Impossível. O corpo do oponente também cintilava com arcos de relâmpago, seu corpo inteiro envolto em chakra de liberação de relâmpago, semelhante ao modo de chakra de liberação de relâmpago de Komogakure. Killer Bee. Após seu ataque ser bloqueado de maneira tão familiar, o futuro quarto Raikage imediatamente se virou e arrastou o ensanguentado Killer Bee para uma área segura. Cuidado, irmãozão. Aquele é o Uchiha Yoru. Ele está usando o modo de chakra de liberação de relâmpago da nossa vila. Apesar de seu físico monstruoso de Jinchuriki, Killer Bee estava gravemente ferido, mas ainda demonstrava energia. Enquanto conversava com as feridas em seu corpo estavam visivelmente cicatrizando. Droga! Eles roubaram nosso ninjutsu de Komogakure. O futuro quarto Raikage rugiu de fúria. Embora aparentasse ser um bruto, seus olhos aguçados perceberam os 3 cadáveres de Komogakure espalhados ao redor. Enquanto isso, Yoru, ao ver a combinação do futuro quarto Raikage e Killer Bee, sorriu. Não, você está enganado. Eu não roubei. Apenas peguei emprestado do Nino Taijutsu da mente de algum idiota morto. Devo dizer que é realmente útil. Enquanto os 3 Tomoe do Sharingan de Yoru giravam, ele parecia relaxado, mas, na verdade, estava extremamente cauteloso. Killer Bee já havia sido escolhido há muito tempo como parceiro do futuro quarto Raikage. Mesmo antes do Jinchuriki anterior da 8 Caudas, Blue Bee, falecer, Killer Bee já realizava missões ao lado de A. Agora com a 8 Cauda selada dentro de si, Killer Bee talvez ainda não controlasse totalmente seu poder, mas sua força já havia atingido um nível acima do de um Jounin. Quanto a embora ainda não tivesse se tornado o quarto Raikage, sua força era formidável. Ele herdou o estilo de luta de seu pai e na história original, quando a 8 Caudas enlouqueceu, ele chegou a cortar um de seus chifres. Isso demonstrava seu poder inegável. Killer Bee, vamos lá. Oh sim. No campo de batalha não havia tempo para hesitação. Após resgatar Killer Bee, o futuro quarto Raikage gritou ferozmente enquanto os dois lançavam um ataque coordenado. Com as brincadeiras de Killer Bee, os 3 se enfrentaram em uma batalha intensa. Os 3 relâmpagos deixaram o futuro quarto Raikage atônito. Irmão mais velho, tenha cuidado. O estilo dele de Nino Taijutsu liberação de relâmpago tem diferenças sutis em relação ao nosso. Se a armadura de liberação de relâmpago usada por Killer Bee protegia seus corpos com o modo chakra de liberação de relâmpago azul em forma de estrela, a armadura de liberação de relâmpago de Yoru era cercada por arcos de relâmpago, com seu chakra azul quase transparente. Somente durante o combate, quando ocorria o atrito com o ar, as chamas se condensavam em uma forma visível. Droga! Ele desenvolveu a nossa armadura de liberação de relâmpago de Komogakure a um nível tão alto. O semblante austero do futuro quarto Raikage estava tomado por uma seriedade sem precedentes enquanto ele analisava continuamente o ninjutsu do oponente. Uma compressão mais firme da armadura de liberação de relâmpago exige um controle de chakra mais forte e aumenta o consumo de chakra. Mantê-la é muito mais desafiador. Em uma breve troca de palavras, já havia deduzido as diferenças em suas técnicas. Nino Taijutsu. O clã Uchiha se destaca em muito mais do que isso. Diante do ataque combinado de 2 oponentes, Yoru sentiu a pressão. Os 3 Tomoe de seu Sharingan giravam rapidamente, acompanhando claramente todos os seus movimentos. Naquele instante, um som distante e estrondoso ecoou repentinamente. Haha! Droga, ninjas de Konoha, nossos reforços de Komogakure chegaram. O futuro quarto Raikage gritou empolgado, e as forças reprimidas de Komogakure rugiram em uníssono. Embora seu moral estivesse em alta, os ninjas de Konoha que eles enfrentavam desta vez eram extremamente fortes. Droga, como os reforços de Komogakure chegaram tão rápido? Um Jounin do clã Sarutobi disse com raiva, enquanto um Jounin do clã Hyuga gritou com urgência. Pessoal, precisamos ganhar tempo para o terceiro Hokage. Os reforços de Komogakure chegaram rapidamente porque abandonaram várias posições. Droga! Terceiro Hokage-sama, se você tiver algum jutsu proibido ou de rank S, use-o agora. Terceiro Hokage-sama, pare de se conter.
Mostre a esses brutamontes de Komogakure que Konoha é a mais forte. Do lado de Konoha, inúmeros jonins gritavam de raiva, especialmente os membros do clã Sarutobi, que se recusavam a aceitar a realidade. Eles acreditavam que o terceiro Hokage devia ter algum jutsu proibido ou de rank S terrível na manga. Contudo, dentro da barreira da formação das 4 chamas violetas, o terceiro Hokage estava em apuros. Sua armadura havia sido destruída e ele não tinha mais cartas na manga. Os jutsus de rank S ou proibidos no pergaminho dos selos eram de fato poderosos, mas todos vinham com sérias desvantagens. Além disso, sua força, embora formidável o suficiente para enfrentar a maioria dos oponentes de nível Jounin ou mesmo Kage, dependia de seu domínio das 5 naturezas elementais. Contra a maioria dos ninjutsus, ele podia facilmente contra-atacar com técnicas elementais superiores. Isso o levou a ficar complacente, acreditando que após as mortes do primeiro e do segundo Hokage, ele, Hiruzen Sarutobi, era o ápice do mundo ninja. Estilo fogo, bomba de chamas do dragão de fogo. Em um acesso de fúria, Hiruzen Sarutobi liberou seu terrível ninjutsu estilo fogo, com chamas tão intensas que se tornaram brancas. Nesse momento, ele demonstrou o ápice de seu aprendizado ao longo de toda a vida. Este único e aterrorizante ninjutsu de estilo fogo atingiu um nível raramente visto no mundo ninja. Nem mesmo os Jounin de elite, usando o estilo água para contra-atacar, conseguiram se defender. Haha, Hiruzen Sarutobi. Que piada de herói ninja! Para mim parece que Konoha inventou esse título. O terceiro Raikage, tendo superado a intimidação inicial pela reputação de Hiruzen, ficou cada vez mais entusiasmado. Ele percebeu o quão forte Hiruzen havia se tornado, forte o suficiente para subjugar o Hokage. Apesar das chamas temíveis do estilo fogo aprimorado, ele ainda não conseguiu romper a defesa do terceiro Raikage enfurecido. Como isso é possível? Não há como o terceiro Raikage manter esse estado por muito tempo. Estilo terra, parede fluxo da terra. A técnica estilo terra de Hiruzen Sarutobi criava paredes tão sólidas quanto rocha, mas que eram perfuradas com a mesma facilidade que papel. Impossível. Hiruzen Sarutobi sentiu um formigamento no couro cabeludo. Suas técnicas de estilo fogo e estilo terra, que superavam as de 99% do mundo ninja, tornaram-se inúteis. Uma era ineficaz e a outra destruída. O ninja capaz de tais feitos era algo inédito. Pela primeira vez, Hiruzen subestimou seu oponente, encarando com confiança alguém capaz de lutar contra bestas com cauda de frente, o terceiro Raikage. O terceiro Raikage aperfeiçoou a armadura de liberação de relâmpago, tornando-se o primeiro ninja a atingir tal nível. Sua armadura de liberação de relâmpago podia resistir a bombas de bestas com cauda e até mesmo sobreviver a golpes diretos de técnicas de estilo vento de rank S, sofrendo apenas ferimentos leves. Mesmo quando a armadura de liberação de relâmpago foi rompida, seu corpo, aprimorado por anos de treinamento, era monstruoso. Para o ataque, ele possuía o golpe infernal, no kit de um dedo, capaz de cortar os chifres da 8 caudas. Nenhum jutsu havia sido encontrado até então que pudesse se defender completamente contra ele. O domínio do terceiro Raikage sobre o nintaijutsu de liberação de relâmpago atingiu o ápice do que um ninja típico de nível Kage poderia alcançar. Atualmente, entre os 5 Kage, apenas o estilo poeira de Onoki consegue romper suas defesas. Hiruzen, a armadura de liberação de relâmpago desse bruto é absurda. Minha técnica mais forte de estilo vento mal consegue penetrar uma camada, e em um instante ela se regenera. Danzou Shimura, que estava por perto, estava igualmente frustrado. Com ele e Hiruzen trabalhando juntos, eles deveriam estar dominando a luta. No entanto, lá estavam eles, tendo dificuldades contra o oponente. É preciso entender que ele é um mestre em técnicas de estilo vento, que teoricamente deveriam neutralizar técnicas de estilo relâmpago. No entanto, o resultado foi decepcionante, mal arranhando a superfície. Danzou. Sarutobi Hiruzen estava furioso. Não que tivesse perdido a compostura, mas os riscos do plano de colapso de Komogakure eram muito altos. Ele não conseguia nem imaginar as consequências de um fracasso. Se falhassem, Komogakure entraria de vez na guerra. Ao mesmo tempo, o plano de decapitação de Konoha, que visava os líderes das 5 grandes vilas ninja, causaria pânico generalizado entre as outras vilas. Iwagakure e Kirigakure não demorariam a se juntar à luta, e Konoha enfrentaria mais uma vez um ataque conjunto das 4 grandes vilas. O que tornou as coisas ainda piores foi que Sarutobi Hiruzen, apesar de ter usado tudo o que aprenderá em sua vida, não conseguiu sequer romper as defesas do terceiro Raikage. Isso quase lhe quebrou o espírito. Como Hokage mais forte, herói ninja e professor de ninjutsu, ele não suportava imaginar a mudança nos incontáveis olhares de admiração do povo de Konoha caso falhasse. Hiruzen, isso não está funcionando. Aquele bruto é muito rápido, e agora a barreira está nos restringindo. Shimura danzou rugiu de frustração. A barreira, originalmente destinada a aprisionar o terceiro Raikage, agora se tornará um obstáculo aos seus movimentos. Hahaha, Sarutobi Hiruzen. E você, Shimura danzou, seu rato sombrio e traiçoeiro. Vou perfurar vocês dois. O terceiro Raikage rugiu de excitação como um bárbaro selvagem. Derrotar o terceiro Hokage seria uma vitória comparável à de Como sobre Konoha. Tal glória deixou o Raikage ainda mais frenético. Ele se tornaria uma lenda no mundo ninja, uma lenda por derrotar o Hokage de Konoha, o líder das 5 grandes vilas ninja, o Raikage mais forte e indiscutível da história de Komogakure. Em meio à sua empolgação sem fim, havia também uma raiva profunda em relação a Shimura Danzou. Seus ratos de Konoha que se escondem nas sombras, semeando discórdia em nossa vila desta vez, vocês sentirão toda a fúria de Komogakure. Se derrotar Sarutobi Hiruzen representava a suprema honra, então matar Shimura Danzou era pura vingança.
Hiruzen, você precisa contê-lo. Sarutobi Hiruzen sentia-se completamente sufocado. Seus melhores ninjutsus e até mesmo seu bastão adamantino estavam sendo completamente anulados. Nem mesmo seu truque secreto de explosão surtia efeito. Em batalha, ele tinha um talento especial para prender etiquetas explosivas nos oponentes de maneira astuta, um truque que já havia incomodado Orochimaru e o primeiro e segundo Hokage reanimados. Mas contra as defesas do terceiro Raikage foi completamente inútil. Como isso é possível? Meu pai deveria ser o Hokage mais forte. Por trás da máscara, Sarutobi Shinozuki encarava, chocado, a cena à sua frente. A batalha não era nada parecida com o que ele havia imaginado. Eles haviam previsto muitos cenários possíveis em seu planejamento tático e com o golpe mortal secreto de Shimura Danzou, estavam confiantes de que a situação de 2 contra 1 lhes permitiria dominar a luta. Afinal, estavam enfrentando um oponente cujas técnicas do estilo relâmpago deveriam ser neutralizadas por técnicas do estilo vento. Não é que o terceiro Hokage seja fraco, o oponente é que é forte demais. De pé do lado de fora da barreira, Namikaze Minato tinha uma expressão grave. Observando o desenrolar da batalha, baixou a voz e disse solenemente: o terceiro Raikage levou a armadura de liberação de relâmpago ao seu ápice absoluto. Este caminho é incrivelmente difícil de trilhar. A maioria dos Jounin domina pelo menos uma segunda natureza elemental para evitar ser contrariada. Mas o ninjutsu e o taijutsu do terceiro Hokage são todos de nível Kage. Contra um oponente de força similar, a versatilidade do terceiro Hokage geralmente lhe permite subjugar o adversário. Contudo, quando um aspecto das habilidades do inimigo é esmagadoramente superior, até mesmo o fogo pode subjugar a água. A expressão grave de Namikaze Minato se intensificou, e suor frio começou a se formar em sua testa. Suas palmas ficaram úmidas de tensão. O que o preocupava não era o terceiro Hokage, mas a situação como um todo. O plano de colapso de Komogakure havia levado tudo em consideração, tudo, exceto a possibilidade de que mesmo em uma luta 2 contra 1, eles ainda seriam derrotados. Shinozuki-san, esteja preparado. Após observar a situação dentro da barreira, Namikaze Minato respirou fundo e sacou uma kunai de 3 pontas da cintura. Conforme o chakra do estilo vento fluía de sua boca, uma lâmina afiada de chakra de vento se formou. Do lado de fora da barreira, o campo de batalha continuava furioso. Embora Konoha ainda detivesse a vantagem geral, a cena dentro da barreira pesava muito nos corações dos ninjas de Konoha. Escória de Konoha. Um rugido estrondoso ecoou quando o futuro quarto Raikage, A e Killer B desencadearam suas técnicas combinadas de taijutsu estilo relâmpago. Seu ataque frenético, auxiliado pelas manobras estratégicas de Yoru, levou a batalha para o coração das forças de Konoha. Em meio ao caos, um Jounin do clã Sarutobi encarava, chocado e furioso, o cadáver decapitado e jorrando sangue de um de seus camaradas. Liberação de relâmpago, bomba do leão tigre. Terceiro Lorde. De repente, uma comoção irrompeu dentro da barreira. Muitos ninjas de Komo ficaram furiosos, enquanto as forças de Konoha explodiram em vivas de entusiasmo. Liberação de vento. Ondas cereais de vácuo. O Shimura Danzou bastante debilitado desencadeou um ninjutsu de estilo vento em larga escala. E Sarutobi Hiruzen aproveitou a oportunidade para usar a técnica do clone das sombras. Agora, Sarutobi. Ao ver Sarutobi aproveitar a brecha, Shimura Danzou gritou de empolgação. 5 clones de Sarutobi Hiruzen se posicionaram nos 5 cantos da barreira. Enquanto 5 clones de Sarutobi Hiruzen formavam diferentes selos de mão, uma expressão determinada e furiosa surgiu em seus rostos. Eles fugiram. Terceiro Raikage, esta é a minha técnica suprema. O que é isso? As pupilas do terceiro Raikage se contraíram, como se ele tivesse percebido o que estava por vir. Simultaneamente, os 5 clones de Sarutobi Hiruzen desencadearam 5 ninjutsus elementais diferentes. A cena foi absolutamente chocante. 5 liberações. Ótima técnica combinada. Fogo, relâmpago, água, terra e vento. 5 técnicas elementais devastadoras surgiram, exalando uma aura de destruição. Mas ao ver isso, o terceiro Raikage soltou uma gargalhada descontrolada. Sarutobi. Hoje usarei minha armadura de liberação de relâmpago para destruir o lendário título de terceiro Hokage. Um jato de chakra relâmpago irrompeu violentamente, e a pele do terceiro Raikage ficou levemente vermelha. Quando o ninjutsu dos 5 elementos irrompeu com uma força devastadora, a cena deixou os ninjas de ambos os lados em silêncio atônito. Esta é a batalha de ninjas de nível Kage. Lorde Raikage. Em meio às explosões ensurdecedoras da técnica dos 5 elementos, Sarutobi Hiruzen ofegava pesadamente, com o coração acelerado, enquanto exclamava: não há como o terceiro Raikage sair ileso dessa. Assim que os 4 clones da sombra se dissiparam, o breve sorriso de Sarutobi Hiruzen congelou em seu rosto. Ao mesmo tempo, os ninjas de Komo reagiram com incredulidade e entusiasmo. Lorde Raikage. Em meio à fumaça e à poeira, emergiu a figura do terceiro Raikage, envolta em relâmpagos. Embora castigado e com rachaduras em sua armadura de liberação de relâmpago, ele exalava uma aura de domínio inabalável. Sarutobi. A partir de hoje, eu sou a lenda do mundo ninja. A declaração estrondosa do terceiro Raikage ecoou pelo campo de batalha, uma proclamação ousada de sua supremacia sobre o mundo ninja. Naquele instante, o terceiro Raikage irradiou uma aura de invencibilidade, seus olhos cheios de euforia. Ele havia vencido. Seu anúncio autoritário deixou Sarutobi Hiruzen olhando incrédulo. Como isso é possível? As palavras do terceiro Raikage não eram mera arrogância. Derrotar o Hokage mais forte o havia enchido de orgulho e confiança ilimitados. Agora é a chance. De repente, um clarão dourado surgiu, e o rumo da batalha mudou num instante. O rosto de Sarutobi Hiruzen iluminou-se de entusiasmo.
Se eles conseguissem matar o Raikage, ele ainda poderia recuperar seu título de lendário herói ninja. O clarão dourado era ninguém menos que Namikaze Minato. Diante do espanto do terceiro Raikage, a kunai de Minato, imbuída com chakra do estilo vento, perfurou seu pescoço. Sua armadura de liberação de relâmpago acabará de suportar a liberação de vento de Danzou Shimura e a grande bala da liberação dos 5 de Hiruzen Sarutobi, deixando-o em seu ponto mais vulnerável. Este golpe imbuído de chakra da liberação de vento perfurou visivelmente a armadura de liberação de relâmpago. Raikage-sama. Minato. Os ninjas de Komo ficaram chocados e furiosos. Tudo aconteceu muito de repente. Há pouco tempo, seu Raikage dominava o campo de batalha, mas no instante seguinte, ele se encontrava em uma situação de vida ou morte. Enquanto isso, o terceiro Hokage e os ninjas de Konoha explodiram em vivas entusiasmadas. Capítulo 177. Em meio ao respingo de sangue fresco, as pupilas de Minato Namikaze se contraíram em choque enquanto ele exclamava: tão rápido! A técnica do deus voador do trovão era realmente rápida. Num instante Minato apareceu, mas no momento fugaz em que brandiu sua kunai, o terceiro Raikage já havia reagido, bloqueando sua garganta com o braço. A lâmina de chakra de liberação de vento deixou apenas uma cicatriz no braço do Raikage, enquanto um punho violento, envolto em relâmpagos, rugia em direção ao rosto de Minato. Seu pirralho, você está morto. O terceiro Raikage rugiu de fúria. Tão perto, só mais um pouco. Ele estava prestes a ascender ao lendário trono do mundo ninja, mas quase caiu na sarjeta. Com o estrondo de um relâmpago, uma forte explosão ressoou e o chão ao redor dele se despedaçou. Droga, ele ainda está vivo. Ao ver o golpe aparentemente perfeito de Minato Namikaze falhar, o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, exibiu uma expressão de raiva. Minato, por outro lado, começou a suar frio. Há pouco tempo ele estava tão perto. Terceiro Lorde, a velocidade e a reação do Raikage são muito rápidas. Se não fosse pelo deus voador do trovão ser um ninjutsu espaço-temporal, Minato não teria conseguido se esquivar do contra-ataque anterior. Mesmo assim, pequenos cortes causados por destroços voadores agora adornavam suas bochechas. Em meio ao estrondo ensurdecedor, o terceiro Raikage rugiu de raiva, mas um suor frio brotou em seu rosto. Ele quase havia caído na sarjeta também. É o ninjutsu espaço-temporal de Konoha. Aquela kunai disparada anteriormente estava camuflada por outras técnicas. Nesse momento, o terceiro Raikage relembrava a batalha anterior. Durante a técnica 5 liberações, grande bala combinada de Hiruzen Sarutobi, 5 kunais estranhas foram lançadas secretamente. Então é assim que o ninjutsu espaço-temporal é ativado, através desta fórmula. Tudo aconteceu num instante. Desde a aparição de Minato Namikaze até o momento em que o poderoso soco do terceiro Raikage estilhaçou o chão sob seus pés, tudo se desenrolou num piscar de olhos. E naquele breve instante, o clima no campo de batalha oscilou como uma montanha-russa para ambos os lados. Os ninjas de Komo gritaram e rugiram de raiva. O feito do terceiro Raikage de lutar sozinho contra 3 oponentes elevou completamente o moral das forças de Komo, principalmente porque seus oponentes incluíam os heróis lendários de Konoha. Essa batalha estava dando aos ninjas de Komo a força necessária para se manterem firmes. Escória de Konoha. Nós, ninjas de Komo, somos os mais fortes. Haha, esses tais heróis lendários não passam de covardes diante do nosso Raikage. Em contrapartida, enquanto o moral dos ninjas de Komo estava em alta, o lado de Konoha demonstrava sinais de pânico. Perder no mano a mano pode ser explicado como uma contra-ataque. Perder no 2 contra 1 já era humilhante o suficiente. Mas agora 3 contra 1, e eles ainda estavam perdendo. Não era para este ser o Hokage mais forte de Konoha? Que vergonha! Yoru, a situação mudou. O plano para esmagar Komogakure não está indo bem. Mikoto apareceu ao lado de Yoru, falando em um tom baixo e grave. A boca de Yoru se contraiu ao ouvir as palavras dela. A situação não está nada boa. Não era apenas não estar nada boa, eles estavam sendo completamente dominados. Diga a Elite Uchiha para ter cuidado. Os ninjas de Konoha no campo de batalha estavam estupefatos. Seus olhos arregalados refletiam descrença. Eles haviam se preparado para muitas falhas possíveis, inclusive considerando a maior probabilidade de vazamento de informações. Mas jamais imaginaram que o problema seria a derrota do seu Hokage para o Raikage inimigo. 1 contra 1, 2 contra 1, 3 contra 1, e mesmo assim eles continuavam sendo dominados. Inacreditável! O plano de colapso de Komogakure no campo de batalha, mesmo que os ninjas de Kumo superassem em número e seu moral estivesse nas alturas, e mesmo que entrassem em estado de fúria, os esforços combinados dos clãs de Konoha foram capazes de suprimi-los. Mas no confronto dos Kages, a situação se inverteu completamente. Droga! Então esse é o tal plano de colapso de Komogakure do terceiro Hokage? O terceiro Hokage perdeu. Como isso pôde acontecer? Ao longe, Koharu Tatani, que comandava o campo de batalha, olhava em choque com os olhos arregalados. Naquele momento, ela não sabia como processar o que estava acontecendo. Era surreal. No instante seguinte, ela se acalmou e pensou nas consequências mais graves. Com urgência gritou: enviem ordens. Preparem-se para proteger o terceiro Hokage durante sua retirada. O terceiro Hokage pode perder, mas não deve ser morto no campo de batalha. Ninjas de Konoha, ouçam-me. Preparem-se para proteger a retirada do terceiro Hokage. Em hipótese alguma podemos permitir que nosso Hokage seja morto no campo de batalha. As forças de Konoha empalideceram, suas expressões repletas de frustração e relutância. Como haviam chegado a esse ponto? Se o Hokage deles, lutando contra 3 inimigos, fosse derrotado diante de seus olhos, e pior, morto, seria um evento devastador. Isso mudaria até mesmo o cenário político de todo o mundo ninja. Diante dos olhos de todos, dentro da barreira, o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, uniu-se a Danzou Shimura e a um usuário de ninjutsu espaço-temporal
temporal. Mesmo assim, eles estavam sendo dominados. Haha, Sarutobi Danzou. Depois de hoje, vocês não serão nada mais do que degraus para mim, o terceiro Raikage. Com o ímpeto crescendo, os olhos do terceiro Raikage brilharam de excitação e euforia. Ele não esperava que os Kage de Konoha fossem tão fracos. Ao mesmo tempo que descarregava sua raiva, ele também empregava táticas psicológicas. Em meio à fúria e ao frenético relâmpago, Hiruzen Sarutobi e Danzou Shimura não eram fracos. Seu ataque avassalador de ninjutsu era algo que poucos oponentes de nível Kage ousariam enfrentar de frente. Mas desta vez eles estavam enfrentando o terceiro Raikage, cujo taijutsu supremo tornava a maioria dos ataques de ninjutsu ineficazes. Minato continuou a se mover rapidamente pelo campo de batalha dentro da barreira, frequentemente usando seu ninjutsu espaço-temporal para resgatar Hiruzen e Danzou. Isso deu aos dois mais oportunidades para usar seu ninjutsu, mas por mais que atacassem, não conseguiam romper as defesas do Raikage. Hiruzen, precisamos contê-lo ou não teremos a menor chance. Ele era rápido demais. Mesmo com suas técnicas proibidas e aterrorizantes, eles não conseguiram acertá-lo. Minato, cuidado. Naquele instante, o terceiro Raikage soltou uma risada feroz e, transformando-se num raio, estendeu a mão diretamente em direção a Minato. Eu te mato primeiro, seu pirralho loiro e irritante. Enquanto os relâmpagos surgiam, Minato usou a técnica do deus voador do trovão para se esquivar, mas seu rosto mudou repentinamente e ele gritou alarmado. Não, o alvo do Raikage é a barreira. Quando se deram conta disso já era tarde demais. Num instante, um violento raio atingiu um dos cantos da formação das 4 chamas violetas. O som da barreira se estilhaçando reverberou enquanto Hiruzen Sarutobi rugia de fúria à distância. Shinozuki. A formação das 4 chamas violetas era incrivelmente forte, especialmente porque desta vez estava sendo mantida por 8 Jounin com 2 em cada canto. Mas com Minato, que vinha ajudando Shinozuki a manter a barreira, entrando na luta, um dos cantos da barreira se tornou um ponto fraco. Com um estrondo ensurdecedor, o relâmpago irrompeu no campo de batalha. Naquele instante, as forças de Konoha ficaram paralisadas. O plano de colapso de Komogakure falhou completamente. O ninja de Komo explodiu em aplausos jubilosos. Senhor Raikage. Rompendo a barreira, o terceiro Raikage era como uma besta de cauda descontrolada. Sem hesitar, ele investiu direto contra as fileiras de Konoha. Haha, escória de Konoha. Foram vocês que declararam guerra contra nós. Agora, em nome do terceiro Raikage, eu declaro oficialmente. Komogakure lançará um contra-ataque total. Vingança! 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 Naquele instante, o campo de batalha testemunhou o surgimento do terceiro Raikage, que ascendeu ao status de lenda aos olhos de inúmeros ninjas de Komogakure. O Raikage que eles seguiam era verdadeiramente uma lenda do mundo ninja. Depressa! Protejam o terceiro Hokage rapidamente. O moral das forças de Komogakure disparou, enquanto o lado de Konoha mergulhou no caos e na desordem. Com o terceiro Raikage avançando, a formação das 4 chamas violetas se desfez, anunciando simultaneamente o fracasso completo do plano de Konoha para desmantelar Komogakure. Raikage. Em meio à fumaça e à poeira, o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, emergiu, com os olhos arregalados de fúria enquanto encarava o terceiro Raikage. Aquele homem o havia derrubado de seu pedestal, outrora reverenciado e intocável. Hiruzen estava tomado por ódio, raiva e ressentimento. Danzou, desdobre a divisão da raiz. Todos os ninjas de Konoha ouçam minha ordem, cerquem e matem o Raikage. Sob nenhuma circunstância o Raikage sairá daqui vivo hoje. Naquele momento, Hiruzen Sarutobi parecia possuído, seus olhos injetados de sangue tomados pela fúria. Enquanto o terceiro Raikage vivesse, o que Hiruzen representava? O plano meticulosamente orquestrado para alcançar a glória suprema esmagando Komogakure o transformará em nada mais que um motivo de chacota. Isso, ele absolutamente não podia tolerar. Considerando especialmente o impacto catastrófico que essa falha teria sobre o contexto geral, foi um verdadeiro desastre. Para alguém outrora exaltado, ser arrastado para baixo dessa maneira foi um golpe que até mesmo alguém tão forte quanto Sarutobi mal conseguiu suportar. Seu estado mental estava à beira do colapso. Hahaha. Hiruzen Sarutobi, se não fosse pela quantidade enorme de ninjas de Konoha, eu teria arrancado sua cabeça aqui mesmo, na frente de todos eles. O terceiro Raikage se erguia como um deus do trovão, devastando as forças de Konoha. Embora sua força permanecesse a mesma de antes, sua presença havia sofrido uma transformação completa. Antes ele fora o terceiro Raikage de Komogakure, nada mais. Mas agora ele era o homem que no campo de batalha enfrentara 3 ninjas e derrotar o terceiro Hokage, uma lenda do mundo ninja, diante do exército de Konoha. Embora seu poder não tivesse mudado objetivamente, a alteração em sua vontade e aura o fazia parecer ainda mais forte. Isso não era ilusão, era real. Afinal, o chakra era a combinação de energia mental e física, e essa batalha forjou no terceiro Raikage uma crença inabalável em sua invencibilidade. Essa crença solidificou ainda mais seu chakra. Pode parecer mítico, mas era um fato. Assim como Anzo, a salamandra, enfraqueceu em seus últimos anos devido à perda de convicção, apesar de seu chakra e corpo permanecerem intactos. A crença inabalável do terceiro Raikage em sua invencibilidade o tornou mais forte. Ao pisar no nome do terceiro Hokage de Konoha, o terceiro Raikage forjou sua fé em sua invencibilidade. De longe, Koharu Tatani, testemunhando a mudança no campo de batalha, empalideceu e imediatamente ordenou: enviem uma mensagem aos clãs Uchiha, Hyuga, Anbu e a todos os membros de elite da raiz para que cubram a retirada do terceiro Hokage. Não havia mais qualquer chance de vitória. Lorde Terceiro, recue. O plano falhou.
Hiruzen, o Raikage, quebrou a barreira porque temia se envolver conosco, então aproveitou a oportunidade para destruí-la. Enquanto Hiruzen Sarutobi estava à beira da loucura, consumido pela fúria, o desgrenhado Danzou Shimura permaneceu calmo. No momento em que o terceiro Raikage se libertou, eles já estavam perdidos. Se tivessem conseguido mantê-lo dentro da barreira, talvez houvesse uma recha de esperança, talvez usando alguma técnica proibida para contê-lo. Mas no campo de batalha aberto, a fúria desenfreada do Raikage era como uma tempestade furiosa. Eles não tinham como capturar essa força da natureza. Se o terceiro Raikage era como um berserker imparável no campo de batalha, então o terceiro Hokage era como uma plataforma de artilharia ambulante. Contudo, quando as linhas que separavam os dois lados se tornaram tênues e mergulharam no caos, o ninjutsu em larga escala do terceiro Hokage se mostrou ineficaz. Por outro lado, o ataque desenfreado do terceiro Raikage pareceu completamente descontrolado. Em meio a essa situação sombria, o estado frenético de Hiruzen Sarutobi deixou Danzou furioso e, ao mesmo tempo, secretamente satisfeito. Hiruzen, acalme-se. Todos os ninjas de Konoha ouçam minha ordem. Protejam o Hokage e recuem. Recuem. Era evidente para qualquer um, a maré da batalha havia virado. A melhor opção para Konoha agora era recuar. Danzou, eu sou o Hokage. Ordeno que não poupe esforços para matar o Raikage. Hiruzen Sarutobi rugiu com os olhos vermelhos de sangue. Como ele pôde perder? Essa derrota não só destruiu sua reputação suprema, como também arruinou todos os seus planos. Essa derrota arrastaria Konoha para o atoleiro da guerra. Hiruzen, controle-se. Pela primeira vez, Danzou Shimura demonstrou raiva ao apontar para o campo de batalha, desafiando abertamente a autoridade de Hiruzen Sarutobi como Hokage. Continuar essa batalha não faz sentido. O que precisamos fazer agora é nos reagrupar. Konoha enfrentará desafios ainda maiores pela frente. Apesar de sua rebeldia no fundo do coração de Danzou, uma onda de excitação surgiu, uma que ele mesmo mal podia acreditar. Ele acabará de desafiar o Hokage. Até mesmo a ganância começou a brotar dentro dele. Com a queda de Hiruzen em desgraça após esse fracasso, o cargo de Hokage estava ao alcance de Danzou. Hiruzen, a guerra já começou. O mundo ninja está em turbulência, e Konoha se encontra em seu momento mais perigoso. A vila ainda precisa de nós. Naquele instante, a voz de Koharu Utatani, transmitida através das técnicas do clã Yamanaka, ecoou nas mentes de Hiruzen, Danzou e outros. A aldeia ainda precisa de nós. Essas palavras trouxeram um lampejo de lucidez de volta aos olhos vermelhos de Hiruzen. A voz urgente de Koharu continuou. Hiruzen, nós lideramos Konoha durante a primeira grande guerra ninja. Triunfamos na segunda. Agora a terceira acaba de começar. Enquanto estivermos aqui, Konoha sobreviverá a esta crise. Enquanto a voz de Koharu ecoava em suas mentes, a expressão atordoada de Hiruzen foi se iluminando gradualmente à medida que ele reencontrava seu propósito. Konoha ainda precisava dele. Ele ainda precisava liderar Konoha para fora do abismo mais uma vez. Dê a ordem de retirada. Recuperando a compostura, Hiruzen Sarutobi, embora relutante, percebeu que pelo bem da aldeia, não poderia morrer tão facilmente no campo de batalha. Imediatamente deu a ordem de retirada. Recuar. Todos os ninjas de Konoha alternem na cobertura. Evitem confrontos prolongados e protejam a retirada do terceiro Hokage. As palavras de Koharu também plantaram um pensamento aterrador na mente de Danzou. Konoha estava prestes a enfrentar a ameaça combinada das 4 grandes vilas ninja. Se Danzou conseguisse reverter a situação durante essa guerra e salvar Konoha, ele conquistaria renome inigualável. E com a renúncia de Hiruzen após esse fracasso catastrófico, Danzou finalmente poderia reivindicar o título de Hokage. Eu posso me tornar o Hokage. Naquele momento, o coração de Danzou ardia de ambição. Recuar. Cubram a retirada do Hokage. Até mesmo Namikaze Minato conseguia perceber a situação. Se a batalha continuasse, não seriam apenas os clãs de elite que seriam dizimados. Se o terceiro Hokage fosse realmente morto em campo de batalha pelo Raikage, isso seria um pesadelo para Konoha. Matem todos eles. Todos os ninjas de Kumo, sigam o Lord Raikage e derrotem Sarutobi. O fracasso do plano de colapso de Komogakuri já havia levado os ninjas de Kumo a abandonar suas posições e se preparar para a retirada, enquanto resgatavam o Raikage. Contudo, embora Konoha tenha cometido um erro colossal, o comandante temporário dos ninjas de Kumo não cometeu. Ao receberem a informação, ficaram chocados e rapidamente emitiram as ordens de batalha mais decisivas. Transmitam a ordem. Todos os nossos ninjas devem perseguir e matar o terceiro Hokage junto com o Lord Raikage. Enquanto isso, Tsunade, que comandava a linha de frente, ficou furiosa ao receber o relatório urgente de que o terceiro Hokage precisava de reforços. Com um único soco, ela lançou o ninja de Kumo pelos ares. Droga! Que tipo de guerra é essa? Eu estava prestes a romper as defesas dos ninjas de Kumo, e agora você está me dizendo para recuar e enviar reforços? Naquele instante, Tsunade estava mais furiosa do que nunca. Ela rugiu para os ninjas de Konoha atrás dela. Você percebe que esta ordem não só nos forçará a abandonar uma vitória que já está ao nosso alcance, como, pior ainda, poderá desencadear uma guerra que se alastre diretamente para a própria Terra do Fogo? Não era irracional que Tsunade estivesse furiosa. Afinal, ela havia liderado pessoalmente as forças de Konoha, e boas notícias chegavam de todos os lados. Até mesmo as posições mais desafiadoras estavam prestes a cair sob seu ataque, e agora estavam ordenando que ela recuasse. Que diabos está acontecendo? O terceiro Hokage está liderando as forças de elite de Konoha. Diante do questionamento de Tsunade, Namikaze Minato, que havia usado a técnica do deus voador do trovão para entregar a mensagem, empalideceu. Ele não teve tempo para oferecer explicações.
Lady Tsunade, a terceira Hokage foi ferida. Nossas forças estão sendo perseguidas pelo terceiro Raikage e pelo exército ninja de Komo. Se a terceira Hokage cair no campo de batalha. A expressão de Tsunade escureceu ao ouvir o relatório, seus olhos se arregalando em descrença. Que tipo de piada era essa? Ela havia considerado muitas falhas possíveis, mas jamais imaginara que o problema surgiria com o terceiro Hokage. O terceiro Hokage está sendo perseguido? E pior, havia uma chance real de ele ser morto no campo de batalha? As consequências da morte de um Kage em combate seriam catastróficas. Transmita minhas ordens. Naquele instante, Tsunade não hesitou por um segundo. Ela rugiu com firmeza, dando uma ordem após a outra. Ordene imediatamente que todas as nossas forças abandonem as posições conquistadas e concentrem suas energias na retirada. Ao mesmo tempo, a terceira, quarta e sexta divisões devem me seguir e fornecer apoio imediato ao terceiro Hokage. Mesmo em meio à sua fúria, Tsunade compreendeu a gravidade da morte de um Kage. Não importava o custo, mesmo que isso significasse abandonar uma vitória conquistada com tanto esforço, eles não tinham outra escolha senão agir. Capítulo 178. Quando Tsunade chegou para fornecer reforços, ela ficou paralisada ao ver o campo de batalha à sua frente. Tsunade, o que você está fazendo? Koharu Tatani, recuando em desordem, ficou furiosa ao ver os reforços de Tsunade chegarem tão tarde. Ela apontou para a cena caótica à sua frente e gritou. As linhas de frente estão encharcadas de sangue. Hiruzen, como Hokage, está lutando pessoalmente no campo de batalha, e você está atrasando. Cale-se. Diante da bronca imediata de Koharu, Tsunade não conteve a raiva e respondeu com rispidez. Inúteis. Um bando de idiotas inúteis. Mesmo se tivessem colocado os tratadores de cães do clã Inuzuka no comando, não teria terminado nessa confusão. O rosto de Koharu ficou vermelho de raiva. Ela lançou um olhar furioso para Tsunade. Como ela se atrevia a falar daquele jeito? Afinal, Koharu era uma das conselheiras Hokage de Konoha. Tsunade, por que você trouxe apenas 500 ninjas? A raiva de Koharu derivava do fato de que ela havia ordenado reforços, mas Tsunade só havia trazido um número muito pequeno de tropas. Para Koharu, isso era um ato deliberado de negligência. Contudo, ao avaliar o estado deplorável do campo de batalha, Tsunade não perdeu tempo respondendo às queixas da velha senhora. Em vez disso, acenou calmamente com a mão e deu ordens. Preparem armadilhas. Apoiem a retirada de nossos ninjas. Evitem um colapso total. Após dar suas ordens, Tsunade finalmente se virou para Koharu e gritou furiosamente. Você sequer tem noção das consequências da sua ordem de retirada? Se os ninjas de Komo explorarem essa oportunidade, toda a linha de defesa da fronteira entrará em colapso. Os inimigos em nossas fronteiras não são apenas os Komogakuri, eles também escondem inúmeras facções menores nas sombras. Recuar é uma opção, mas a linha defensiva não pode ser abandonada. Caso contrário, as chamas da guerra se espalharão pela própria Terra do Fogo. Koharu, no entanto, não estava disposta a recuar. Ela lançou um olhar fulminante para Tsunade e retrucou. Tsunade, podemos recuperar as posições perdidas, e mesmo que o inimigo invada a Terra do Fogo, podemos nos reagrupar e expulsá-los. Mas se o Hokage cair em batalha, a consequente turbulência na vila seria catastrófica. As duas mantiveram-se firmes, encarando-se com determinação inabalável. Koharu priorizava a sobrevivência do terceiro Hokage acima de tudo, enquanto o dever de Tsunade era defender a fronteira. Enquanto isso, no campo de batalha caótico, as forças ninjas de Komo ganhavam impulso e lançavam ataques frenéticos. Do lado de Komo, Raikage-sama, seu braço não aguenta mais lutar. O ninja médico lembrou com urgência, mas o terceiro Raikage, sorriu arrogantemente. Não, desta vez eu não vou parar. Até mesmo o futuro quarto Raikage falou solenemente. Trate imediatamente os ferimentos do terceiro Raikage e restaure seu chakra à força total. 2 dos melhores ninjas médicos de Komo entraram em ação. Um tratou do ferimento do Raikage, infligido por Namikaze Minato, enquanto o outro se esforçava ao máximo para restaurar seu chakra. Nesse instante, o ninja de Komo correu apressadamente para lá. Terceiro Raikage-sama. Os reforços de Konoha chegaram. Ao ouvir o relatório, o terceiro Raikage olhou solenemente para o campo de batalha, onde as forças de Konoha começavam a estabilizar suas defesas com a chegada de mais reforços. Seu filho, o futuro quarto Raikage, acrescentou em voz baixa. Devido ao ataque anterior de Konoha, muitos de nossos ninjas priorizaram sua segurança, abandonando grandes porções de nossos flancos. No momento, controlamos apenas o campo de batalha central. Pai, perdemos a melhor oportunidade de agir. Devemos recuar agora. Mas o terceiro Raikage respondeu com um sorriso feroz. Não. Konoha nos deu a chance de desmantelar suas forças, então retribuirei o favor com um plano para esmagá-los. Seu filho ficou paralisado por um instante antes de perceber o que havia acontecido, o que fez seu rosto empalidecer. Pai, seu chakra já está esgotado. Antes que ele pudesse terminar, o terceiro Raikage o interrompeu com uma ordem fria. Prepare a técnica de transferência celestial. Traga o Killer Bee junto. Seu chakra de besta com cauda permitirá que ele suporte o processo. O terceiro Raikage apontou na direção das forças de Konoha. Eu mesmo aparecerei atrás das linhas de Konoha com a 8 caudas e cortarei a rota de fuga do terceiro Hokage. Este é o plano de Komo para derrubar Konoha. Ao ver a preocupação nos olhos do filho, o terceiro Raikage estalou o pescoço, sentindo seu chakra se recuperar um pouco. Rindo alto, acrescentou. De agora em diante você é o comandante de nossas forças de linha de frente. Não se preocupe desta vez com o apoio de Killer Bee, faremos Konoha experimentar o terror de uma besta com cauda descontrolada. Ao ouvir as palavras, ataque de fúria da besta com cauda, os olhos do futuro quarto Raikage arderam de ódio. Mas pai, seu chakra. Apesar da intensa tensão da batalha, o terceiro Raikage riu com ousadia.
Meu chakra se recuperou o suficiente para mais uma luta. Além disso, minha missão desta vez é cortar a rota de fuga de Konoha. Concentre-se em liderar nossas forças para cercar e aniquilar essa unidade de Konoha. Entendido. Diante da determinação de seu pai e da oportunidade perfeita para se vingar, o futuro quarto Raikage hesitou apenas brevemente antes de tomar sua decisão. Aquilo não era mais uma emboscada comum, Killer Bee e a Oito Caudas estavam envolvidos. Atrasar Konoha seria relativamente fácil. Afinal, lutadores de nível Kage não eram comuns, e quantos mais Konoha poderia ter? Eu entendo, pai. O terceiro Raikage deu um tapinha pesado no ombro do filho, e em seguida, lançou um olhar frio para as forças de Konoha à distância. Agora é a hora de Konoha sentir a fúria de Kumo. Do lado de Konoha. Droga! Esses ninjas de Kumo são loucos? Os ninjas de Konoha praguejavam enquanto lutavam contra a perseguição implacável das forças de Kumo. Enquanto isso, os reforços de Konoha chegaram, estabilizando gradualmente suas linhas. No entanto, eles perceberam que os ninjas de Kumo não estavam desistindo. Pelo contrário, estavam se reagrupando mais atrás, preparando-se para formar uma ponta de lança e romper novamente as defesas de Konoha. Essa cena encheu as linhas de retaguarda de Konoha com uma profunda sensação de pavor. Sob uma grande árvore, o ninja sensorial de Konoha fechou os olhos, concentrando-se nos movimentos das forças de Kumo à distância. Okage-sama, os ninjas de Kumo reuniram quase 1000 soldados a mais em suas linhas de retaguarda. Ao ouvirem isso, o terceiro Okage e seu grupo, que agora se retiravam para uma área arborizada, ficaram com expressões sérias. Hiruzen Tsunade. Koharu lançou um olhar furioso, pronta para culpar Tsunade por tudo. Mas Sarutobi Hiruzen, ofegante, a interrompeu em voz baixa. Já chega, Koharu. Isso não é culpa da Tsunade. Afinal, está à fronteira de Konoha, enquanto os ninjas de Kumo estão na Terra das Águas Quentes. Eles não se importam em perder território. Embora não tenha culpado Tsunade diretamente, suas palavras ainda assim transferiram sutilmente a responsabilidade para ela. Como Konoha precisava defender suas fronteiras, a maioria de seus ninjas estava estacionada em outros lugares. Apenas algumas centenas de ninjas de elite foram enviadas como reforços. Isso significava que, incluindo as forças originais de Hiruzen e os reforços de Tsunade, Konoha tinha menos de 800 ninjas no campo de batalha. Em contraste, os ninjas de Kumo haviam concentrado suas forças, abandonando grande parte de seu território. Seus combatentes de linha de frente já somavam mais de 500, e com a chegada de mais 1000 reforços, agora tinham mais que o dobro do número de Konoha. A situação era clara. Embora as forças de Konoha tivessem vantagem no número de Jounin de elite, os ninjas de Kumo possuíam uma superioridade numérica esmagadora. Ambos os lados tinham suas vantagens, e a batalha estava longe de terminar. Todos. Nesse instante, enquanto o terceiro Okage falava novamente, os Jounin de elite que acabavam de vivenciar uma batalha feroz na Floresta Escura voltaram seus olhares serenos para o Okage. A situação diante de nós apresenta duas opções. Ou mantemos nossa posição, embora os ninjas de Kumo tenham declarado guerra total. Se este conflito se prolongar, as vilas de Iva e Keri não ficarão de braços cruzados, e Konoha enfrentará mais uma vez o ataque combinado das 4 grandes vilas ninja. O terceiro Okage, Hiruzen Sarutobi, vestido com uma armadura estilhaçada e danificada, falou em voz baixa e firme. Ele parecia calmo, mas no fundo de seus olhos, Yoru percebeu um lampejo de loucura, o que lhe deu um mau pressentimento. Incapaz de se conter, Yoru o interrompeu diretamente. Okage-sama, o fracasso do plano de colapso de Komogakure e suas consequências deveriam ter sido previstos há muito tempo. Diante dessas palavras raivosas de Yoru, os representantes dos vários clãs presentes assumiram expressões sombrias. De fato, aquilo representava uma falha por parte do Okage. Um líder da aldeia arrastou toda a aldeia para um atoleiro. Uchiha. Como ousa? Está questionando o Okage? Koharu Tatani, fervendo de raiva, lançou um olhar furioso para Yoru. Mas dessa vez, ela se surpreendeu ao descobrir que sua tática usual de usar a autoridade para oprimir os outros não surtia efeito. Vocês, todos vocês. Koharu olhou em volta, perplexa e furiosa, apenas para ver os representantes dos vários clãs parados em silêncio e inexpressivos. Yoru havia expressado os pensamentos que eles não ousavam dizer em voz alta. Isso não era imprudência da parte de Yoru, mas uma clara constatação da realidade. Do ponto de vista do círculo íntimo do Okage, os Uchiha já eram ostracizados. Independentemente de se manifestarem ou não, o resultado seria o mesmo. Então, por que não falar? Além disso, mesmo após perderem a batalha, esses antigos funcionários ainda queriam se esquivar da responsabilidade com justificativas grandiosas. Se queriam sair, tudo bem, mas tinham que assumir a responsabilidade. Vendo isso, Yoru falou friamente. Conselheiro do Okage, eu não estou questionando o Okage. Estou cumprindo meu dever como um Jounin de Konoha. Com uma decisão tão importante, os conselheiros do Okage não deveriam ter se preparado para o pior cenário? Agora que algo deu errado, vocês estão tentando se esquivar da responsabilidade. Sob o comando de Tsunade, pelo menos as chamas da guerra não chegaram às fronteiras do País do Fogo. Você. Enquanto Yoru se mantinha firme contra Koharu Tatani, o terceiro Okage, Hiruzen Sarutobi, finalmente falou. Ele percorreu o olhar frio ao redor, percebendo que os olhos da Jounin pareciam estar o culpando. Essa visão o atingiu em cheio. Mais importante ainda, na mente dos Jounin, a aura do terceiro Okage havia se despedaçado. O grave erro estratégico mergulhou a vila em guerra. Descobriu-se que o Okage deles não era tão forte assim.
Para uma vila considerada a mais forte, ter um Hokage que não fosse nem poderoso nem vitorioso em batalha parecia inadequado. Nesse momento, os Jounin estavam tomados pela raiva. O fracasso do plano de colapso de Komogakure, uma decisão de tamanha magnitude, havia se originado de um problema que eles nem sequer ousavam imaginar. Pior ainda, a liderança não havia se preparado para o pior cenário possível e agora tentava se eximir da culpa. Eu ainda sou Hokage. Com um tom imponente e autoritário, a voz de Hiruzen Sarutobi silenciou a assembleia. Entendo a situação atual. Mas como Hokage, minha prioridade é a vila. Ainda há uma oportunidade de reverter essa situação. Ao ouvir a voz de Hiruzen, a expressão de muitas pessoas mudou. Principalmente a de Minato Namikaze, cujo rosto escureceu enquanto tentava falar, mas se via incapaz de articular as palavras. Uchiha, eu sei o que você está pensando. Mas no momento em que você se tornou um ninja, você deveria estar preparado para se sacrificar, até mesmo a mim. Nesse momento, Hiruzen Sarutobi irrompeu com a aura de um guerreiro ferido, porém formidável, encarando Yoru diretamente enquanto declarava palavra por palavra. Ainda temos a Kyuubi. Naquele momento, os Jounin que ainda não haviam entendido ficaram chocados. Eles finalmente perceberam qual era a segunda opção do Hokage. Hiruzen Sarutobi aparentava calma na superfície, mas não percebeu que sua mentalidade já havia mudado após seu fracasso público. Agora, não se tratava apenas da aldeia, tratava-se também de reverter a derrota. Ou talvez, em sua mente, tudo o que ele fazia era pela aldeia, não por si mesmo. Ele teimosamente atrelava seu senso de identidade ao destino da aldeia. De jeito nenhum. A voz furiosa de Tsunade ecoou enquanto ela encarava Hiruzen Sarutobi, em oposição ao plano. Terceiro Hokage. O Jinchuriki deve proteger a vila. O plano original não era assim. Você sabe as consequências de usar o Jinchuriki em território alheio? Mas Hiruzen Sarutobi, imperturbável, retrucou friamente. Se nós, de Konoha, não usarmos nossos Jinchuriki, vocês acham que as outras vilas não usarão os delas? Isto é guerra. Em conflitos 1 contra 1, as grandes vilas podem até seguir as regras. Mas em cenários de 2 contra 1 ou até mesmo 4 contra 1, ninguém vai acatar esses acordos. Você pode garantir que os ninjas de Komo não usarão seus Jinchuriki? Diante da repreensão de Hiruzen, a expressão de Tsunade tornou-se sombria. O plano de colapso de Komogakure já havia destruído qualquer vestígio de diplomacia. Se tivessem a oportunidade, os ninjas de Komo certamente usariam seus Jinchuriki primeiro. Hiruzen Sarutobi examinou a todos e declarou em voz baixa. Todos o fracasso do plano de colapso de Komogakure foi uma grave negligência de nossa divisão de inteligência, resultando em um grande erro estratégico. Mas ainda temos uma última chance. Se usarmos os Jinchuriki da Kyuubi contra os ninjas de Komogakure densamente concentrados, podemos esmagá-los e até mesmo matar o Raikage no campo de batalha. O fracasso anterior será apenas temporário. A glória da vitória pertencerá em última instância a Konoha. Nesse momento, inúmeros Jounin de Konoha exibiam expressões graves. A aldeia havia fracassado. A aliança das 4 grandes aldeias ninja apresentava consequências terríveis. Dadas as circunstâncias, talvez fosse melhor arriscar com a Kyuubi. Se tivessem sucesso e derrotassem os ninjas de Kumo, poderiam aproveitar a oportunidade antes que as vilas de Iva e Kiri reagissem. Mesmo que não conseguissem intimidar o mundo ninja como planejado inicialmente, teriam que enfrentar apenas 3 vilas aliadas em vez de 4. Eu entendo. A voz de Yoru ecoou naquele instante, fazendo com que a expressão de Tsunade mudasse. Yoru, você... Ela não esperava que Yoru fosse o primeiro a concordar. Enquanto isso, Uzumaki Kushina, parada atrás de Tsunade com seus vibrantes cabelos vermelhos, sentia o peso dos olhares de seus companheiros. Ela se sentia alienada e assustada. Ela não passava de uma ferramenta. Mas naquele instante, um par de mãos quentes e reconfortantes segurou as dela. O Sharingan de Yoru girou descontroladamente em seus olhos enquanto ele a encarava com determinação inabalável. Hokage-sama. Eu, Uchiha Yoru, arriscarei minha vida, até mesmo a honra do clã Uchiha, para proteger minha camarada, Uzumaki Kushina. Ao ouvir a voz resoluta de Yoru, os representantes do clã abaixaram a cabeça, envergonhados. Como puderam permitir que uma mulher os protegesse? O tempo do terceiro Hokage havia acabado. Suas ações atuais eram meramente a luta desesperada de uma fera encurralada. Yoru, os olhos de Kushina se encheram de lágrimas. Ela não disse nada, apenas assentiu repetidamente com a cabeça, profundamente comovida. Yoru também sorriu. Sua ambição, seu tudo, não significava nada se ele recuasse agora. Ambição era sobre possuir e proteger o que era seu. Ao ver a declaração ousada de Yoru, um lampejo de inquietação passou pelos olhos de Hiruzen Sarutobi. O vínculo entre o Jinchuriki da Kyuubi e o Uchiha era perigoso demais. Enquanto isso, o olhar de Minato Namikaze se deteve nos cabelos vermelhos de Kushina. Ao vê-la olhar apenas para Yoru, ele sentiu uma pontada de tristeza, mas também uma sensação de alívio. Kushina-san, Yoru pode te proteger melhor do que eu jamais conseguiria. Pelo menos, eu não tenho essa coragem agora. Minato sentiu inveja da determinação de Yoru, mas pensando na vila, respirou fundo. Tudo era para o bem da aldeia. O Jinchuriki da Kyuubi liderará o ataque aos ninjas de Kumo. Todos os ninjas de Konoha, preparem-se. Nesse instante, enquanto Hiruzen Sarutobi gritava severamente e dava a ordem para um contra-ataque desesperado, os olhos de Koharu Utatani se encheram de uma determinação inabalável. Sarutobi, ainda não perdemos. Podemos vencer. Agora todos apostem tudo na nossa vontade do fogo, apostem tudo na minha honra, a do terceiro Hokage. Enquanto Hiruzen Sarutobi gritava com uma voz profunda e imponente, a atmosfera de derrota e desespero começou a se dissipar. Mais uma vez, sua aura incomparável como ninja irrompeu. Eu, Hiruzen Sarutobi, em nome do terceiro Hokage, declaro agora. No momento em que Hiruzen Sarutobi, com vigor renovado e o rosto repleto de determinação,
Se preparava para lançar um contra-ataque desesperado para recuperar sua honra perdida, uma onda de choque aterradora surgiu repentinamente por trás. Num instante, os rostos de todos os ninjas de Konoha presentes empalideceram. A expressão resoluta no rosto de Hiruzen, que antes transbordava força e confiança, subitamente perdeu toda a cor. Seus olhos tremeram em descrença enquanto ele olhava para trás, para a figura imponente que se erguia à distância. A 8 caudas. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.